Fala pessoal, mais um episódio do ChicoCast começando. Eu sou o Júnior. Eu sou o Stefano. E hoje a gente tem um participante ilustre, muito difícil falar com você, mano. Já teve tão requisitado e tão difícil de achar. Já teve gente brigando com a gente, falando, não, vocês pagaram ele, não é possível, mas tá aqui. Ângelo, fala um pouquinho pra gente quem é o Ângelo, bem resumidamente. Rapaz, primeiramente, boa noite para todo mundo que está aqui, para vocês que estão nos acompanhando aí no YouTube. Meu nome é Ângelo Roberto Fiore Custódio, pai de família. Eu sou casado há 15 anos já, tenho 4 crianças. Talvez a minha esposa esteja me assistindo. O link ela recebeu, se ela vai ter tempo de logar, é uma outra história. Mas eu sou casado, tenho 4 filhos, sou professor do IFES, sou professor desde 2013, mas atuo dentro do campus aqui de Barra de São Francisco desde 2019. Eu sou graduado em administração, pós-graduado em administração, mestre em administração de empresas pela FUCAP Business School, aqui em Vitória. Sou natural do Espírito Santo e vim para Barra de São Francisco com o propósito de aproximar o setor de rochas ornamentais do mundo acadêmico dentro do Instituto Federal do Espírito Santo. Maravilha. Rapaz, daria uma redação das 10 páginas no seu currículo. E olha que eu resumi pra caramba, hein? Bacana. Lembrando que essa live hoje está sendo patrocinada pelo Ítalo Gouveia e a Raxel Corretora de Seguros. Ele fornece um serviço bacana de corretagem de seguros residencial, automotivo, seguro de vida, seguro empresarial, que hoje, cara, é complicado você manter um bem de valor sem estar segurado, né? O acidente está aí para mostrar que pode acontecer. Então, pessoal, vai fazer o seguro, alguma coisa do tipo de sua residência, de vida, procura o Ítalo Gouveia, o telefone está ali na tela e a gente vai deixar o Instagram dele embaixo aqui também, beleza? E não pode esquecer também dos Salgados e Cia, o melhor salgado da cidade. Inclusive agora temos uma opinião nova, que o Ângelo já chegou, experimentou o salgado, disse que é o melhor que tem. Rapaz, é bom, tá? Eu fiquei até na dúvida se eles sempre patrocinavam ou se foi só porque o gordinho veio. Não, o gordinho já tá aqui. Né? O gordinho. Fala assim, quando esse começou eu era magrinho. E tende só a piorar um pouco nesse caso. Muito bom o salgado, valeu. Bacana. Você falou de sua esposa lá que tá em casa. Vamos ver se ela vai ter tempo mesmo. Afinal, 4 filhos, né, cara? O bom do YouTube é que vai ficar gravado, ela vai poder assistir depois. Amor, te amo, ó. Maravilha. Ô, Ângelo, logo quando a gente criou uma caixinha lá no nosso Instagram, buscando, né, nomes pra gente trazer, que até então na época, a gente tava no projeto piloto e tal, pensando qual o caminho que a gente ia topar no podcast. E veio o seu nome algumas vezes, pra falar a verdade. Porra. Foram umas 3 ou 4 vezes de pessoas que indicaram o seu nome. E aí despertou curiosidade, que eu não te conhecia, nenhum dos meninos conhecia. A primeira reação foi essa. Ângelo? Quem é Ângelo? Aí eu perguntei pra uma pessoa que respondeu a caixinha, eu perguntei pra ela. Uma moça que comentou, falei, mas quem é? Não, ele dá aula no IFES e tal, você tem que chamar ele, porque tem um assunto legal pra falar e tal, e tem muita história, então vale a pena chamar. Falei, então vamos descobrir quem é essa pessoa. Vamos procurar, aí o Domer foi atrás pra saber quem era o Ângelo, como contatar, como marcar essa data. Rapaz, e aí teve viagem, teve idas e voltas e... No final, enfim, o seu contato apareceu de um rapaz que trabalha comigo, que tinha seu número. Pô, que bom. Mas vamos lá. Ô, Ângelo, você está aqui representando o IFES, né? A gente já bateu um papo aqui antes. E eu gostaria de ir um pouco antes desse seu enredo com o IFES. Como que foi Você é professor, você já narrou aqui, então como que foi o seu enredo até você chegar na posição de professor hoje, cara? Quem é meu aluno aí me indicou, primeiramente, obrigado, viu, pelas indicações. Eu fiquei lisonjeado de ser lembrado como uma indicação dada por eles. E quem é meu aluno conhece essa história, porque o Ângelo que vocês estão entrevistando aqui é o mesmo Ângelo que está dando aula todos os dias lá no IFES. E eu conto essas histórias para os meus alunos. A minha história ela começa com o Ângelo sem vergonha que não gostava de estudar. Eu casei em 2008 e pouco depois de eu casar, a minha esposa já estava grávida e eu sofri um grave acidente de moto e eu quebrei os 2 joelhos ao mesmo tempo. Nossa.
Eu uso a palavra quebrar, mas o termo não é. Eu não quebrei. Eu tive uma luxação bilateral com rompimento de 6 ligamentos simultaneamente, mais uma fratura exposta. Quebrou. E Quebrou eu sou um cara pequeno, né? Eu voei 38 metros, eu caí em pé. Caraca. E eu não quebrei nada, eu só tive essa luxação no joelho. Então eu falo que a minha vida já é um milagre. Eu agradeço muito a Deus por eu ter sobrevivido. Então eu me tornei uma pessoa até mais religiosa depois disso. Só que, chegando na questão de como eu virei professor, eu me vi recém-casado, com uma esposa grávida e sem poder usar as 2 pernas durante mais de 1 ano. Caraca. Morando de favor na casa da sogra. Nem sair correndo eu podia. Complicado, bem complicado. Complicado. E aí eu falo que eu assisti a unha do meu dedão crescer de tanto tempo que eu fiquei parado na cadeira de rodas com as pernas esticadas, que eu não dobrava os joelhos. E eu tomei vergonha na cara, olhei para a minha situação e eu cheguei à conclusão de que eu não podia mais contar com a mesma capacidade física que eu tinha antigamente, antes do acidente, e que eu precisava estudar. E foi só depois do meu acidente que eu, de fato, tomei as rédeas da minha profissão e resolvi estudar de verdade, estudar para valer. Eu me lembro que eu estava no último período da minha graduação, quando eu sofri o acidente. Então você já estudava, mas daquele jeito Rapaz, jovem de estudar. Voltando um pouquinho antes, eu trabalhava com teatro. Eu fiz teatro durante 10 anos da minha vida. Então, na época, eu ainda lidava com essa coisa cultural. Eu trabalhei na prefeitura de Vila Velha. Então, eu estava naquela pegada de arte. Ainda bem Era uma vibe diferente. Era uma vibe completamente diferente. Vivia pelo coração. Né? Vendendo minha arte na praia. Aí eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer radialismo. Olha! Primeira turma do ProUni, isso em 2005, eu acho. Caraca! E aí eu fui, felizão, me matricular lá e tal, para fazer minha aula de radialismo, minha faculdade de radialismo. E a faculdade era tão bosta que ela faliu 2 vezes antes de eu me formar. Meu Deus! E eu não fiz radialismo. Eu cheguei na faculdade, não tinha formado turma, e eu precisei optar, ou pedagogia ou administração. E eu escolhi administração. Não me identificava com a administração. Não era... Foi assim, é o que ou tem. Era isso, eu perdia, escolhi a administração. Eu estava no último período, então estava levando meio com a barriga, estava bem aquele aluno 1.0, igual a você. Eu sei que é você, eu já fui você. Por isso que eu dou aula, os alunos gostam, entendeu? Porque eu falo com eles, eu já estive sentado na cadeira que você está sentado. Sei exatamente o que é. E aí, quando eu sofri o acidente, eu tranquei meu último período, e quando eu voltei, mais de 1 ano e meio depois, eu sofri o acidente em 2009, dia 25 de janeiro de 2009. Eu só retornei à faculdade em 2010, metade de 2010. Concluí a graduação, mas eu me lembro de falar com o meu orientador, falei, professor, eu preciso de uma bolsa de estudos, porque eu não consigo mais sustentar minha família com o que eu faço, então eu preciso de uma bolsa, eu preciso estudar. Eu preciso fazer o melhor trabalho que você possa imaginar, porque eu preciso ganhar uma bolsa, e mostrei minha condição para ele, e foi o que eu fiz. E eu consegui fazer um trabalho tão bom que eu ganhei uma bolsa de estudos na FUCAP, a FUCAP Business School, melhor faculdade do estado do Espírito Santo. Eles me deram uma bolsa, na época a mensalidade era coisa de R$2.000. Sim, sempre foi bastante caro lá. Sempre foi muito caro, mas o valor que eles cobram é proporcional à qualidade da instituição. É renomado, né? Tem fenomenal. Tem bagagem para isso lá. E eu ganhei a bolsa de... Eu ganhava o suficiente para pagar a minha mensalidade e eu ainda recebi o dobro da mensalidade por 2 anos da minha vida. Então, basicamente, por 2 anos da minha vida, eu fui pago para estudar e, assim, me deram bolsa. Então, eu sentia que eu precisava dar retorno em cima daquilo. Sim. O sentimento... Eu já fui aluno bolsista em uma escola particular e em curso de inglês. Então, assim, a gente que tem essa oportunidade, de agarrar essa oportunidade, a gente quer dar o melhor de si, porque, não, eu vou fazer jus ao que me proporcionaram. Isso aí. Estão me dando essa oportunidade, eu vou realmente levar a sério. E foi me dar essa oportunidade que mudou essa chavinha na minha cabeça, fez com que eu me dedicasse mais aos estudos,
Dentro da FUCAP, como eu era bolsista, eu prestava serviço na Secretaria de Pesquisa. Então eu aprendi a fazer pesquisa científica de uma forma bastante, entre aspas, simples, tá? Então se você está com problema no TCC, me procura que eu sou... É a matéria que eu mais gosto da aula, cara. É metodologia da pesquisa científica. Meu Deus. Sério? Meu Deus. Seríssimo. Pra mim é uma Vou falar em áudio aquilo que eu falo em sala de aula. O que mais marca os meus alunos são as minhas bolas. Eu, hein? Lá ele. Existe um diagrama de Venn. O nome técnico é diagrama de Venn. São duas bolinhas juntas, né? Só que, ninguém lembra da porcaria do diagrama de Venn, mas quando eu falo das bolas, todo mundo lembra. Entendeu? É uma metodologia que funciona. Então, eu aprendi uma forma de fazer, de estruturar uma pesquisa científica muito bem, muito fácil. E foi aí, em 2013, que antes de eu terminar o mestrado, 2 faculdades me contrataram. Caraca. Aí eu estudava durante o dia na FUCAP, saía da FUCAP e ia para as faculdades à noite dar aula. A FUCAP já era um mestrado que você estava fazendo? Já era o mestrado. No último semestre ali, que era só pesquisa, finalização, eu consegui esse trabalho e aí nos últimos meses eu consegui sobrepor ali aquela coisa do trabalho com a bolsa e comecei a trabalhar como professor em 2013. Em julho de 2013, tá fazendo aniversário e nunca mais parei. Sempre ensino superior ou já deu aula também para outros? Sempre ensino superior. Na verdade, quando eu entrei no IFES, foi o meu primeiro contato com o ensino médio. Ah, sim. Fora isso, obviamente, eu sou professor e animador de crianças pequenas desde 2009. Quando a minha filha nasceu e como eu tenho 4 filhos, eu dou aula para todas as idades desde então. Mas meu foco sempre foi o ensino superior, sim, desde 2013. Maravilha. Hoje eu sei que o seu trabalho aqui no IFES, em Barra São Francisco, é bastante voltado em torno do granito, né? Como que o granito chegou até você? Por que o granito? Então, o granito entrou na minha vida por acaso, também pouco depois do meu acidente, quando eu estava fazendo ali o mestrado, e surgiu a oportunidade de fazer uma parceria com um amigo para vender site. Isso era, 2010, 2011. E aí, não, foi mais, foi 2011, 2012. Não, foi antes. Eu estava no meio da faculdade e eu comecei a vender site antes de fazer o mestrado. Foi antes de fazer o mestrado. Eu fiz site de algumas empresas, Comil Cotaxé, abraço pro pessoal Fabinho. Lá da Comil, Fabinha, gente boa demais. Eu fiz o primeiro site da Comil. Caraca. Aqui na cidade. E, era 2007 para 2008, antes do mestrado e antes do meu acidente. Eu comecei a dar consultoria no meio do curso de administração, eu saí do meu estágio e me vi sem trabalho, resolvi abrir uma empresa de consultoria e essa consultoria era na área de marketing. Me aliei com algumas empresas e trabalhei com algumas empresas prestando consultoria na área de marketing. Uma delas foi a AMPO, aqui na cidade, a Associação Noroeste dos Produtores de Rochas Ornamentais. Eu fiz o primeiro site deles também. E através da associação eu acabei rodando todos os associados, visitei pedreira, visitei indústria. Eu lembro quando a Thor veio para cá, que era pequenininha, só aquele cantinho ali do lado esquerdo. Visitei pedreira na divisa de Minas, subi pedreira embaixo de chuva. Fiz coisa pra caramba. Aí apaixonou. Cara, eu fiquei encantado com esse setor. E depois de um tempo, eu tentei fazer o mestrado, eu tentei fazer a pesquisa sobre rochas ornamentais. Mas eu não consegui um orientador ali dentro que conhecesse o setor e tal, e acabei me afastando um pouco do setor até 2019. Quando eu retornei para a Barra de São Francisco. Mas eu sempre mantive contato com a AMPO. Eu sempre prestei algum serviço ou outro ali dentro do setor. A minha esposa, ela não é bilíngue. Minha esposa é uma poliglota. Ela fala inglês, espanhol, francês, italiano. Agora ela está estudando latim. E ela estuda porque ela gosta. Qual o nome dela? Pamela. Pamela, parabéns, tá? Eu mal falo português. Eu costumo falar com os meus alunos que perto da minha esposa eu me sinto um completo idiota. Se eu conhecer ela. Porque minha esposa é muito inteligente, cara. Aí ela era contratada para participar das feiras como tradutora e intérprete nos estandes. Ela foi para os Estados Unidos representando uma empresa um tempo, ficou lá coisa de 2 meses e voltou. Então, assim, a gente sempre participava de esteve envolvido, né, no setor. Sempre esteve envolvido assim, no setor de forma indireta.
E eu sempre estive próximo, sempre estudando ali, entendendo como é que funcionava. Então essa dinâmica do setor eu já acompanho há algum tempo. E por uma coincidência, eu acabei sendo chamado para o IFES de Barra de São Francisco, que é o centro nervoso do setor de rochas ornamentais hoje em dia. Eu passei no concurso em 2016, mas eu só fui chamado em 2019. Aí você imagina. E você esperava? Ou já tinha meio que deixado pra lá, assim? Cara, vida de concurseiro, né? Você espera todo dia. Todo dia você abre o site. Enquanto não suspenderem o edital, você tá ali na esperança de ser chamado. Eu comecei a dar aula em 2013. Mas em 2015 eu passei no concurso da UFES e eu comecei a trabalhar como técnico administrativo lá. Mesmo tendo mestrado, o concurso que chamou era curso técnico. Entrei como técnico e estava lá. Então eu trabalhava na UFES durante o dia, em 2 faculdades durante a noite e numa pós-graduação no sábado. Caraca. Então, Rapaz. Haja agenda, né? Então Isso explica muita coisa. Eu sou um cara difícil de encontrar desde sempre. O Júlio tinha 2 empregos, né? Eu tinha 4. Mas assim, família, cara. Tinha família para criar, criança para criar, família para cuidar, casa para pagar, boleto. Então, motivação boa, né? Motivação nível mais de 9 mil. E aí eu trabalhava muito, passei no concurso e eu passei em 5º lugar. Aí, porra, esse 5º lugar, o IFES é grandaço, vamos chamar. Rapidinho chamaram 2. Aí parou. A esperança aumentou e acabou, cara, né? Parou e ficou aquele negócio, pô, não vai chamar. Não aposenta mais ninguém, não aposenta mais ninguém. Morre. Cabeça de concurseiro é complicado. Rapaz, é uma ansiedade tremenda enquanto durar o edital. E eu olhava todo dia. E eu desistia. E aí chamava outra pessoa depois de um ano. Aí a esperança voltava. A esperança voltava. E um dia me chamaram. Eu estava no meio de uma aula, inclusive. Eu dando aula de metodologia da pesquisa científica no laboratório, mandei os meninos fazerem uma formatação no Word, sentei no computador do professor lá na frente. Vamos olhar o site, deixa eu ver. Naquele dia, 5 horas da tarde, tinha saído a minha convocação. Eu dei um grito no meio da aula e falei com todo mundo que eu ia sair em breve. Dei tchau para os alunos. Muito obrigado entendeu nada. Muito obrigado a todos. Minha presença aqui já está se esgotando. Daí aquele menino tentado lá no fundo, pessoal, dessa vez eu consegui. E aí, cara, vim para o IFES Barra de São Francisco e vi a oportunidade de retomar o setor de rochas ornamentais como fonte de pesquisa. Comecei como professor regular, dei aula de metodologia, dei aula de economia, dei aula de finanças, dei aula de gestão pública, dei aula de logística, dei aula de tudo que você... Cara, criança para cuidar, boleto para pagar, você dá aula de quê? Do que precisar. O que você quer aprender? Inclusive, o concurso do IFES, você entra como professor e ponto? Não. Lá eles vão definir o seu conteúdo? Não. O concurso ele é bastante restrito, na verdade. Eu só dou aula de administração. Você entrou para o curso de administração. Exatamente. Da grade deste curso, você pode migrar entre as matérias. Exatamente. Entendi. Então, eu sou professor de administração. Dentro de administração, qualquer tema, eu sou o que eles chamam de professor generalista. Então, eu consigo dar aula de várias coisas ao mesmo tempo. Voltada para esse curso. Voltada para a administração. Então, eu costumo falar com os alunos, qualquer tema que me der, eu vou usar como exemplo em sala de aula e a aula vai correr com a dúvida do aluno, então toda aula é diferente, com a problemática daquela turma e a coisa anda muito bem. Bacana. Só antes de você concluir, hoje, lembrando o pessoal do Instagram que está assistindo aí, a live está acontecendo no YouTube. As perguntas que estão aí no celular, infelizmente, não sei se a gente vai conseguir ver. Vai, produção? Você está conseguindo ver alguma coisa de pergunta no Instagram? Não, né? A live tá no YouTube, o link tá na bio da página do Chico Cash. Sobe lá, toda dúvida que você tiver, esse é o momento. O Ângelo tá aqui para responder a pergunta de vocês. Sobre metodologia científica da pesquisa. Esse palavrão aí mesmo. E reforçando mais uma vez, bacana a gente sempre tá enfatizando nosso patrocinador, que hoje é o Ítalo Gouveia, porque hoje
essa live aqui ela é sustentada pelos nossos patrocinadores. O ChicoCast é patrocinado por diversas empresas locais que apoiam esse projeto. Né, que tem todo o seu custo operacional, tem a sua demanda de equipamentos, a gente tem buscado trazer mais qualidade. E o Ítalo é um desses parceiros, né? Hoje eu trabalho como corretor de seguros, N seguros. Né? Quem precisar de seguro automotivo, residencial, procura ele, que ele é o cara referência há mais de 15 anos no mercado. Então ter o apoio dessas empresas locais pra gente aqui, pra estar incentivando esse bate-papo que a gente está tendo, muita informação, muita cultura que a gente tem trago aqui para Barra de São Francisco, que na verdade pelo menos nós aqui de dentro e todo mundo já participou, enxerga como uma causa nobre. A gente está trazendo esse acesso, né, das pessoas da cidade. Fica o meu agradecimento público também ao Ítalo Gouveia. Parabéns pela iniciativa de patrocinar essa produção de conteúdo local. Algo que eu falo sempre com os meus alunos e falo para todo mundo agora, é uma questão cultural. Valorize aquela cultura que é local. É um tópico que a gente vai tratar aqui nessa live hoje, a valorização do local, daquilo que é da riqueza da onde nós estamos. A gente está acostumado a consumir cultura, material de fora como Sim. algo normal, e a gente menospreza muitas vezes o mercado local. Ter sido chamado para um podcast, já para mim é uma honra, é o primeiro podcast que eu participo. Mas ser chamado para um podcast local, como o de Barra de São Francisco, é ainda mais interessante porque mostra o quanto integrado ao mundo vocês estão. E aí fica a minha chamada de atenção para os empresários do setor de rochas ornamentais, que eles precisam patrocinar esse tipo de coisa também. Por favor. Pô, tem que patrocinar a produção de conteúdo, tem que patrocinar a galera que está aqui no dia a dia, que acorda de manhã e vai para a pedreira, no sol, está usando o quê? Está usando o Instagram, está usando rede social. Tem que patrocinar coisa local. Então, fica a chamada de atenção aí para os empresários de ajudar. Obrigado. Ouve a voz do homem aí, que ele sabe o que fala, hein, galera? Ajuda a gente. Mas vamos lá, voltando um pouquinho perdão, sobre o IFES. Hoje o seu curso lá é administração, certo? Uhum. Aqui na cidade a gente tem esse curso muito direcionado pro granito, rochas ornamentais, certo? Na verdade não. Não? Na verdade não. O setor de rochas ornamentais ele não conversa muito bem com o IFES ainda. Apesar de muitos dos nossos alunos eles estarem ligados direta ou indiretamente ao setor. Como eu trabalho no curso de bacharelado em administração, eu sou coordenador do curso de bacharelado em administração, então eu coordeno o curso superior em administração aqui no campus Barra de São Francisco. A maioria dos meus alunos trabalha, e grande parte deles trabalha no setor de rochas, ou direta ou indiretamente. Então, apesar da gente ter essa proximidade com os alunos, o setor de rochas não conversa tão bem com o IFES e o IFES também não conversa tanto com o setor de rochas. Da onde que vem esse viés, digamos assim? Desde a vinda do campus para cá, o estudo que foi feito para a implantação do IFES, ele focou muito no comércio. Uhum. O comércio de Barra de São Francisco foi um comércio que ele é pujante, entende? É um comércio com muito movimento. Então, focou-se o curso de administração, mas no comércio. Só que algo que eu tento mostrar tanto para os empresários, quanto para os professores dentro do campus, tanto para os alunos, é que grande parte, eu diria, a maioria esmagadora do mercado de Barra de São Francisco depende direta ou indiretamente do setor Sim. de rochas ornamentais. Sim. Então, nosso mercado é aquecido? Por causa do setor de rochas ornamentais. A base econômica nossa é essa. Exato. Mas o café, cara, o café é muito importante. De fato, o café é muito importante. Não vou menosprezar nunca a agricultura. Pelo contrário, se você for para a propriedade rural, você vai ver que aquela família tem a galera ali trabalhando no campo, mas tem aquele filho, aquele sobrinho que trabalha na serraria, que tem um salário ali todo mês, que tem crédito para comprar uma máquina, para comprar um secador de café, que tem que financiar. Entende? Então, o setor de rochas ornamentais, ele movimenta a economia de Barra de São Francisco e de tantos outros municípios de uma forma que passa despercebido, inclusive para o IFES. E é meu trabalho, como pesquisador, tentar mudar essa perspectiva
E foi pensando nisso que no ano passado eu fundei o NEPRO, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Rochas Ornamentais, que tem esse papel de materializar esses números, essas percepções que a gente tem do mercado. Por exemplo, quanto do mercado de Barra de São Francisco depende, direta ou indiretamente, do setor de rochas? A resposta é muito. Muito, né? Eu, como pesquisador, não posso dar essa resposta. Sim. Muito. Muito quanto? Tem que trazer dados. Exatamente, eu tenho que trazer dados. Aí fica a linha de pesquisa para os meus alunos. Tá vendo? Se alguém copiar essa linha de pesquisa, foi falar, tá registrado. Tá registrado, tá. Não tem para onde correr. Entende? É uma demanda de pesquisa. Então, algo que eu trago, e eu falo muito com a AMPO, a associação tem me ajudado muito nesses últimos anos. Desde 2019, quando eu cheguei, paramos um pouco por causa da pandemia, mas desde 2022, quando a gente voltou 100% presencial até hoje, a AMPO tem me dado um apoio fenomenal para conseguir materializar isso que nós que estamos aqui na região sabemos. Todo mundo sabe, mas ninguém sabe. Exato. Sabe que está ali, mas não sabe o quanto isso impacta. E o setor de rochas ele é muito grande. Sim. O setor de rochas não é Barra de São Francisco. O setor de rochas não é o Espírito Santo. O setor de rochas atende o mundo inteiro. Sim. E quando você vai vender isso lá fora, os caras querem números. Entendeu? A coisa tem que ter história, tem que ter um porquê, tem que ter um propósito. Você compra hoje, você entra no mercado europeu, por exemplo, você tem que ter um selo de procedência, você tem que ter um selo de que você não está desmatando, que você está protegendo o meio ambiente, que você não está ali usando trabalho. Que a madeira é reflorestamento e tudo mais. Isso você aí. tem que ter selo, você tem que ter procedência. Então, o setor de rochas precisa se profissionalizar num nível que a gente ainda não chegou. Quem chega é o nosso atravessador. O cara que vem aqui, compra o bloco, leva lá para fora e vende como se fosse dele. Entendeu? Eu preciso abrir os olhos do Instituto Federal, dos alunos, dos professores, dos empresários, sobre o quanto o mercado ele é traiçoeiro. Sim. E ele pode fazer com que essa riqueza toda acabe se a gente não acompanhar as mudanças que o mercado está exigindo da gente. Entendeu? E há estatísticas aí dizendo que em 10 anos a China compra tudo. E eu não duvido. Eles já começaram, né? Você falou um caso curioso, até tem uma fala que chamou a minha atenção, que hoje, por exemplo, eu trabalho com granito, na verdade, nós três aqui, o Stefano hoje bem menos, né? Nada, né? Hoje hoje nada. No setor mais, mas já estive por muitos anos. Eu vejo isso aí que você acabou de falar, que é o quê? Outra pessoa lá na frente assumindo o crédito. O crédito. Nem o crédito, não sou capaz de falar crédito, mas sim sendo mais compensado que lá na ponta da corda. Nem falo questão de varejo, não. Hoje o nosso produto que a gente comercializa para fora, ele tem um valor X, né? O produtor nacional, cara, se ele não brigar no preço, se ele não tiver os custos muito bem apurados, se não tiver tudo ali na linha, ele não consegue vender. Ou vende tomando prejuízo e acaba quebrando. Isso, infelizmente, é uma realidade. Sim. Principalmente que na nossa região, que as jazidas são mais materiais com menor valor agregado, tem que... meu irmão, não tem jeito. Os big players, que são os grandes, eles vão comprar de quem vende mais barato e ponto. Né? Basicamente, os materiais são os mesmos que as empresas comercializam. Então, essa dor, por exemplo, a gente vende aqui num preço e lá, quem está comprando a gente vende do preço que quiser. Isso tem um impacto grande, né? Porque a gente acaba que talvez deixa de trazer um faturamento, deixa de trazer alguma coisa agregada pra gente, que na verdade o outro enxergou uma possibilidade, que não é errado também, né? O cara lá na frente está fazendo dele. Então, aonde eu quero chegar? Você acha que teria algum caminho, alguma forma da gente, não sei, levar o nome do Brasil mais ao mundo quanto às nossas rochas, nossos granitos? Vamos lá. A sua fala abre margem para eu falar quase 2 horas. Tem muita história aí dentro. Mas vamos lá. Eu vou, de novo, trazer o trabalho que a Associação Noroeste de Pedras Ornamentais tem feito em defender o setor de rochas. Por quê? A AMPO levou, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, sei lá, um grupo de empresários aqui da região para a China, para a feira de Xiamen. E, ao ir para lá,
a AMPO, com esses empresários aqui da região, pararam no aeroporto de Dubai, que na época era o maior aeroporto do mundo. E o aeroporto de Dubai foi feito para causar o menor impacto possível no meio ambiente, inclusive visualmente. Tanto é que o telhado, se você estiver aí assistindo depois, agora não, pesquisa lá fotos do aeroporto de Dubai e você vai ver que o telhado dele é ondulado, como se fossem dunas. E o arquiteto especificou que o piso do aeroporto fosse de um amarelo no mesmo tom das areias do deserto. Ó, que maneiro! Oxe. Os caras rodaram o mundo para achar a porcaria do piso que fosse amarelo igual as areias do deserto. Acharam. Aonde? Aqui. Quando os empresários daqui pousaram no aeroporto de Dubai e olharam para o chão, eles falaram, pô, esse material é nosso. Esse material é nosso. Que massa! Chegaram, procuraram o diretor da AMPO, o Marin Broise, mafioso. Brincadeira, não é mafioso não. Marin Broise, ele já tem uma vivência de turismo muito grande. Ele entende dessa questão dessa construção e ele sabia que em algum lugar tinha um registro disso, de quem forneceu. Eles sabiam que o material era nosso, daqui da região, e foram atrás de quem forneceu o material e descobriram que no aeroporto de Dubai tem um tour que você faz pelo aeroporto e eles vão numa salinha que é o hall dos fornecedores, né? Um agradecimento para o cara que forneceu o metal, a tinta, os vidros. Aí tinha lá um agradecimento a uma empresa que forneceu o piso. Qual empresa brasileira? A empresa de Las Vegas, nos Estados Unidos. Comprou aqui por $2, vendeu por 250. Não, assim, os valores exatos eu não vou lembrar de cabeça, mas a proporção era mais ou menos essa. O cara vendeu aqui, eles vieram atrás do cara, né? Pô, quem que vendeu? Foram atrás do cara. Acharam o fornecedor aqui. E, pô, ele tinha Hilux, a esposa tinha Hilux, a filha tinha Hilux, o vendedor tinha Hilux, o porteiro tinha Hilux. Ele fez uma venda de mais de 2 milhões de metros quadrados. Para Las Vegas. E ele vendeu, na época, 20 anos atrás, sei lá, a R$70 o metro quadrado. E o cara lá em Dubai vendeu, na verdade o cara em Las Vegas vendeu para Dubai a $700 o pé quadrado. Aí o cara de Las Vegas tinha jatinho, o filho dele tinha jatinho, a mulher tinha jatinho. Né? A gente aqui se Deve ser o Muro Brasil dali do Vila Paulista. Foi na época que o amarelo estourou. Foi na época que o amarelo estourou. O amarelo era o melhor material para se vender no mundo. Sim. E era daqui. Mas lá fora, aonde o material está até hoje, não tem nenhum registro de que ele é nosso. A AMPO começou um estudo há um tempo atrás. Por todos os fatos, ele é de Las Vegas e ponto. O máximo que acontece é no mercado americano, que você tem, em média, uma valorização de 15% no valor das casas que tem Brazilian Stones. Né? Eles vendem uma bancada, um countertop com um material brasileiro, isso valoriza. Vira um artigozinho de luxo, né? Vira um artigo de luxo. Nos Estados Unidos, eles têm esse reconhecimento que Brazilian Stones é uma coisa glamurosa e tem mercado. 15% a mais só por você usar material brasileiro nas construções lá. Beleza. Mas esse caso de Dubai abriu uma luzinha, né, na cabeça dos caras que foi, a gente precisa defender essa nossa origem. E foi dali que a AMPO começou a desenvolver um projeto da indicação geográfica e juntamente com o Sebrae e agora com o IFES, do qual eu faço parte dessa equipe que formulou o projeto, conseguimos, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, um selo de indicação geográfica para os granitos noroeste do Espírito Santo. Essa indicação geográfica, ela visa fazer essa defesa da origem do produto. É por isso que champanhe só é champanhe se for a bebida produzida no Vale de Champagne, na França. O queijo cheddar também é uma cidade, é uma região. Sim. O Vale dos Vinhos, no sul do Brasil, tem um valor diferenciado porque aquela região ela tem uma origem protegida. E o nosso granito... Tem um conteúdo histórico, né? Esses lugares. Exatamente. E aí fica uma dica para todo mundo que está assistindo. Toda vez que você vê um bloco sendo levado embora, saiba que esse bloco vai ser beneficiado, manufaturado e vendido por um terceiro.
e vai chegar lá na ponta, num prédio, num hospital, num shopping, numa casa de alguém, sem nenhum histórico de que isso foi tirado daqui, sob o sol de Barra de São Francisco, com suor e lágrimas da galera daqui da nossa região. Então a gente precisa defender com unhas e dentes a origem daquilo que a gente tem. E aí vem uma dica enorme para todos os empresários. Só a gente tem. Só a gente tem, cara. E isso é uma... Eu trabalhei no setor de rochas durante 9 anos ao todo. Isso é uma coisa que eu me perguntava muito. Cara, o material é daqui, só tem aqui. Por que que eles ficam brigando entre as empresas daqui? Quem consegue vender menos? Tipo, tem material que é muito exclusivo e uma empresa vende por 10, a outra quer vender por 8 para poder quebrar que vendeu por 10. Então, aí aparece um para vender por 6, porque quer vender mais, que vendeu por 8. Então, se não tivesse sendo gravado, eu diria que é burrice. Mas como está sendo gravado, eu não vou usar esse termo pejorativo e vou dizer que é um problema cultural. Sim, é exatamente isso. Ó, vocabulário como Fica é mais bom, bonito, né? Isso que eu me perguntava sempre, assim, não tem nenhuma ligação entre eles. Eles brigam mais entre eles daqui do que as empresas do próprio Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos um fala pro outro, não, eu comprei por 5. Você comprou por quanto? Eu comprei por 6. Não, fulano vende por 5. O cara vai comprar quem vende por 5. E é o mesmo material. Entre eles lá, eles se ajudam para isso. Aqui não, aqui um briga contra o outro. Vocês que trabalham no setor sabem que o valor de mercado do verde é baixíssimo hoje. Foi né? a nada. É ridículo. Foi a nada, é ridículo. Uhum. Por quê? Briga entre Sim, empresários. e era um material, assim, Valorizadíssimo. best-seller. É E best-seller. é lindo. Eu sou apaixonado pelo verde. A bancada da minha casa é verde. Eu estou vendo aqui que tem uma bancada de verde atrás de vocês. O verde é muito bonito. Para o consumidor final, por exemplo, você pode pegar qualquer leigo e vai perguntar qual é a cor daquela pedra. Preto. Então o tom escuro de rocha ele é muito valorizado. Hoje a gente tem os principais de Preto São Gabriel, Sim. Preto São Benedito, São Rafael. Então o material escuro sempre foi valorizado. Só que o verde... O verde é um exemplo fantástico. Sim. O verde é nosso. Só nós temos o verde. Ah, mas tem variação. Cara, se todos os produtores de verde se juntarem e falarem assim, não vendo mais, eu vendo a tanto. Ah, mas não vale tanto. Beleza, deixa o bloco lá. O bloco não vai estragar, não vai depreciar. Sabe o que vai acontecer? E o consumidor vai continuar procurando porque é um dos mais procurados. O preço uma hora vai subir. Cara, isso aconteceu nos anos 70, quando teve a crise do petróleo. Os sheiks árabes olharam um para a cara do outro e falaram, por que a gente está vendendo para os Estados Unidos pelo preço deles? Se é a gente que tem. Se nós somos o dono do petróleo, nós vamos estabelecer o preço. 300% de aumento da noite para o dia. Na crise do petróleo. Oferta e demanda. Isso a gente estuda em sala de aula. Vai estudar no IFES, você vai aprender isso. Oferta e demanda. Aqui a gente tem a origem do material e a gente disputa no centavo com o vizinho. Sim. Nós somos detentores disso tudo. Exato. Não vão achar senão com a gente e a gente briga entre o outro. Tem uma pedra aqui dividida ao meio, tem 2 donos. O daqui quer vender por 5, o daqui tá vendendo por 10. Mas é cultural, né? Igual você cultural. falou, Anjo. É uma questão cultural. O brasileiro no mundo todo é visto como mão de vaca. Tudo pede desconto, tudo tá em torno disso. Já tá no DNA. Tá no DNA, Pois acabou. é, cara. Tal do Mas- latino é difícil mesmo. Vai aí meu apelo. Vamos estudar um pouquinho mais para a gente perceber que nós podemos ser muito mais do que nós somos. Eu falo com todos os meus alunos, falo de novo aqui para todo mundo que está assistindo, falo para vocês. Saiam do Brasil. Quando você sai do Brasil, eu não estou dizendo para sair e abandonar o Brasil, não, até porque... É para conhecer. Né? É para conhecer, é para você ter parâmetro. Eu sempre digo isso também para as pessoas. Cara, tem que ter parâmetro. Se você quer comparar alguma coisa, você tem que comparar alguma coisa em relação a alguma coisa. Falar, eu sou lindo. Sou lindo em relação a quem? Mas depende. Depende, depende. Sempre depende. Eu sou bonito em relação, sei lá, a Sim, vocês. eu costumo dizer sempre isso. Nada é definido, tudo depende do que se compara. Isso. O que é mais bonito, o que é mais caro, o que é mais barato, o que é mais viável. Depende, você está comparando com o quê? O Brasil melhorou. O Brasil melhorou. Se você olhar com o Brasil com Brasil, o Brasil melhorou. Eu vou até falar mais à frente sobre o meu artigo, né? No meu artigo eu estudei exatamente isso. O quanto a nossa região melhorou por conta do setor de rochas ornamentais. Melhoramos. Só que aí eu abro um puta de um parênteses.
A gente podia ter melhorado muito mais, cara. O potencial era muito maior. Pô, o potencial ainda, enorme. né? Dá tempo ainda. Ainda dá tempo. A gente vê as pedreiras daqui. Eu acabei de chegar de Portugal. Cara, a previsão de extração de rocha ornamental em Portugal é de 20 anos, 30 anos. Você vai na pedreira aqui, cara, pedreira qualquer aqui, o cara, não, é mais de 100, mais de 200 anos de extração. Tem pedreiras daqui que eu conheci que já tem 40 anos que estão extraindo. E ainda tem mais 80 pela frente. Pois é. Então nós temos um potencial enorme. E aí eu volto numa fala que o Júnior falou agora há pouco, que é, nosso material de baixo valor. Quantas vezes você entrou num shopping e viu o chão do shopping inteiro feito com material exótico? Nunca. Quantas vezes você entrou em hospital, aeroporto, supermercado com piso exótico? Não tem. É um erro abismal do empresário de fechar a pedreira do material padrão, comum, para ganhar mais no exótico que está valorizado. Para cada chapa do exótico que você vai vender, você vai ter que vender 10 da padrão, amarelo, branco, sei lá, para fazer o grosso da obra. Sim. O exótico é só o detalhe, né? Exato. É a parte luxuosa. Pô, o exótico é uma obra-prima, é um quadro natural, é fantástico, maravilhoso, tem seu lugar. Mas, cara, olha o tamanho do volume que a gente pode produzir de material. Ô, Ângelo, desculpa te cortar aqui. Pessoal do Instagram que tá assistindo a gente, ó. A gente vai encerrar a live no Instagram agora. Agora todo mundo que tá no Instagram, por favor, chama pro YouTube, o link tá na bio. Não esquece de curtir o vídeo. Isso aí. Comentar, compartilhar. Essa gravação do Instagram não vai ficar gravada, tá bom? Só no YouTube mesmo. Então corre pra lá, manda as perguntas pra gente. E valeu. Tamo junto. Estamos esperando vocês todos no YouTube. Produção, pode cortar aí o vídeo da live do Instagram. Então assim, tem muita coisa que nós podemos melhorar. Nós podemos melhorar muito. E eu acredito, e aí eu falo com os meus alunos, é o que eu falo sempre. Todo aluno meu que está online já ouviu essa história no primeiro dia de aula. Eu realmente acredito que, como professor, eu posso contribuir com alguma coisa na formação daquele aluno para que ele seja muito melhor do que quando ele entrou na sala de aula. Isso é algo que eu peço aos meus alunos. E a missão é essa, né? Sim. Todas as vezes que você for, cara, pro IFES, o IFES é longe, dá trabalho ir, dá trabalho voltar, é chato, pô, tá frio, tá de noite. Você aprenda alguma coisa. Se você aprender uma coisa todo dia, no final do ano você aprendeu 365 coisas novas. E aquele pouquinho que vai acumulando. Pois é. Porque conhecimento é isso, a gente não vai adquirir de hoje para amanhã. É um trabalho árduo, trabalhoso, difícil. Perfeito. Então exatamente. as pessoas têm que... E esse é o diferencial. Você é um exemplo disso. Você tinha uma trajetória de vida, teve um percalço, usou isso para poder crescer, para poder melhorar. E se você tivesse tomado a decisão contrária? Exato. Já estou inválido, eu estou assim, não vai acontecer nada, não vai melhorar nada. Mas você tinha o seu motivo, você tinha a sua causa. Você tinha uma família, você tinha os seus filhos, você tinha o porquê lutar. Então, as pessoas têm que se agarrar a isso. Pois é. E em sala de aula eu conto muito essas histórias, porque eu sei que eu educo pelo exemplo. Então, não adianta nada eu vestir uma capa de eu sou doutor, eu sou o pica das galáxias, para dar aula. O aluno vai olhar para minha cara e vai fazer... né? Tô nem aí para você, sabe? Você podia ser médico, tá aí dando aula. Exato. Aluno faz isso. Eu já tive sentado nessa cadeira, lembra? Eu tenho que dar aula pelo exemplo, eu tenho que mostrar para os alunos que a minha história, eu estou aqui porque eu sou resultado de todas as decisões que eu tomei lá atrás. Eu narrei a história do meu acidente, mas, cara, não é aquele speech de coach que foi maravilhoso, foi lindo. Não, eu entrei em depressão, cara. A minha esposa entrou em depressão. Eu e minha esposa, a gente inverteu os papéis. Eu fiquei em casa cuidando da minha filha, que era recém-nascida, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de idade, os 3 primeiros anos de vida da minha filha, eu fiquei em casa, encostado pelo INSS, sem poder trabalhar, numa puta da depressão ferrada, assim, questionando tudo a minha vida e vendo a minha esposa, cara, definhar, trabalhando, porque eu não podia trabalhar. Eu venci uma depressão, cara, porra, ferrada. A minha esposa é uma vitoriosa, minha esposa é guerreira. Você não sabe o quanto a minha esposa comeu o pão que o diabo amassou e come até hoje, para a gente levar a vida que a gente leva.
Você vai lá no portal Transparência, você vai ver meu salário, mas olha o custo de vida que eu tenho. Tenho 4 filhos. Minha esposa tem que trabalhar para completar minha renda. Imagina se eu tivesse desistido. Sim. Eu tenho um filhinho de 1 ano e meio. Maximiliano Pio. Nome bonito pra caralho. Maximiliano é lindo, cara. E todas as vezes que eu olho, eu chego em casa e olho pra ele, eu falo, velho, imagina se eu tivesse desistido. Eu jamais teria conhecido o sorriso do meu filho. Porra, arrepio de falar isso. Quer motivação maior que essa? Pra você continuar e não desistir? Forte, né? É. Eu falo isso em sala de aula. Eu falo pros meus alunos. Eu dou aula de empreendedorismo. Cara, ser empreendedor é uma merda. Ainda mais no Brasil. Mas você vai desistir? Tudo conspira pra você não crescer, né? Não, a gente é educado que não, capitalismo, mal, pô, vai te explorar, o dono da empresa é o capiroto. Você tem que ser humilde, o rico é do mal. Não, cara, você quer ajudar os outros? Eu sou católico, apostólico, romano, conheço tudo que está ali na doutrina social da igreja. Você quer ajudar alguém? Ajuda você primeiro, cuida da sua família. Esteja bem para ajudar o outro. Como é que eu vou ajudar alguém se eu tô mal, se está faltando? Como é que eu vou doar alguma coisa se está faltando para os meus? Eu tenho que cuidar dos meus. Ah, mas isso é egoísmo. Cara, não, isso é realismo. É pé no chão. Senão, como você vai chegar no ponto de fazer por alguém que você não faz pelas pessoas que deveria fazer? Exato. E eu não estou falando ficar milionário, esbanjar. Eu só vou doar quando eu tiver a minha Hilux. Não estou falando isso. Eu estou falando, esteja bem para ajudar o outro. É a lógica da máscara de oxigênio no avião. Caiu a máscara, coloca a máscara em você antes de colocar nas pessoas do seu lado, na criança. É isso, esteja bem. Senão você vai lá e morre, não ajudou ninguém, morreu junto, não aconteceu nada. Aí, pô, eu e a minha esposa, a gente se ajudou. A gente passou perrengue pra caramba. Pô, eu tinha 4 empregos. Eu trabalhava, na época, 18 horas por dia. De segunda a sábado. E eu morava em Vitória, na verdade eu morava na Serra, e eu dava aula em Itaperuna. Não é essa Itaperuna aqui perto. Eu dava em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Caraca! E eu dava aula na sexta-feira até 10 horas da noite, e minha aula em Itaperuna começava 8 horas da manhã. Eu chegava em casa, de um lado pro outro. dava um beijo na esposa, brincava com a criança. Muitas vezes eu parava meia-noite para revisar uma aula. Eu vou dar aula de finanças públicas. Caraca, acabei de sair da matéria de metodologia, finanças. Espera aí, o que é finanças mesmo? Eu estudava ali de meia-noite a 1, dormia 3 horas, 4 eu acordava, 4 eu saía. Pegava a estrada, 4 horas de estrada, 8 horas da manhã eu tava dando aula. Seus filhos já perguntavam pro sua esposa, mamãe, quem é aquele gordinho que vem trazer dinheiro de vez em quando? Era assim mesmo. Mas assim, é vida de pai, cara. E sinceramente, tô feliz pra caramba. Porque esse é o meu papel. Eu sou o provedor. Sim. Mas minha esposa fica em casa cuidando das crianças. Cara, sim. A coisa tá equilibrada assim, funciona muito bem. Eu não menosprezo a minha esposa em hipótese alguma. Quem me conhece sabe que eu coloco a minha esposa quase no pedestal. Minha esposa é top demais, mas, cara, eu sei o que ela passou para chegar até aqui. Assim como ela sabe o que eu passei. Eu abro mão da minha família toda semana para vir dar aula. Hoje é segunda. Eu não precisava estar aqui. Por que eu deixei minha família em casa para vir participar de um podcast em Barra de São Francisco? Eu conheço professor que falaria assim, caguei para vocês, vou nada. Segunda, vou nada. Dou aula só sexta-feira. Não é meu dia. Não é meu dia. Tem professor que faz isso, cara. Tá errado. Quantas pessoas eu tô dando aula aqui agora? Com certeza. Quantas pessoas eu vou atingir? Sabe? O meu papel de professor é maior do que isso. Sim. Eu venho porque eu acredito que alguma coisa que eu vá falar vai tocar no coração de alguém e essa pessoa vai ser melhor do que ela era. Por mais que seja uma pessoa só, já valeu a pena, né? Uma pessoa vale a pena. Mas tem muita gente muito cheia desse egoísmo que você citou. Tem. Eu não tô ganhando pra isso, eu não faço isso, meu papel é até aqui que eu vou, daqui eu vou voltar e ponto. Isso fazer aí. o mínimo possível. Nós somos muito egoístas. Existe até uma teoria para isso. Chamou o professor. Tem uma teoria chamada Síndrome de Gulliver. Você conhece a história de Gulliver? Gulliver, ele foi atingido por uma tempestade e ele foi parar na ilha de Lilliput. E lá ele era um gigante e os moradores de Lilliput, eles eram todos pequenininhos. E qual que é a primeira coisa que os moradores de Lilliput, os liliputianos, fizeram com o gigante? Tentaram matar ele. Atacaram, prenderam e tentaram matar.
essa inveja com o que é grande, com o que é melhor do que eu, maior do que eu, mais poderoso do que eu, essa inveja chama-se síndrome de Gulliver. A gente vê isso entre pessoas, entre instituições e entre países. Sim. Por que todo mundo fala mal dos Estados Unidos? Porque no fundo, todo mundo queria que fosse os Estados Unidos, né? Todo mundo queria o carro que os Estados Unidos têm, as pistas, Disney. O dólar. O dólar. Todo mundo em busca do dólar. Claro. Eu não gosto dos Estados Unidos, mas se fosse euro, você ia gostar também, né? Por que a gente fala mal desse povo? Porque a gente tem inveja. A gente não bate o olho em quem é melhor do que a gente e fala, porra, o que esse cara fez para chegar onde chegou? Eu quero ser assim. Se espelhar no outro, se inspirar no outro. Isso é raro. Todo mundo quer o que você tem, mas não vai fazer o que você fez. Exatamente. Papo de concurseiro, né? Ninguém sabe quantas noites você virou estudando, Sim. enquanto você está na balada, seu concorrente está estudando. Concurseiro tem muito isso, mas é muito egoísta ainda, sabe? Então a gente precisa trabalhar essa cultura de olhar para o empresário que está dando certo, trazendo para o setor de rochas de novo, olhar para o empresário que está dando certo e falar assim, porra, o que aquela empresa fez que deu certo? Na administração nós chamamos isso de benchmark. Você usar as melhores práticas do mercado e adotá-las. É saudável fazer isso. Conseguir um contrato gigante, não consigo atender. Pô, me ajuda. Vamos atender esse mercado, esse contrato juntos. Cara, eu nunca ouvi falar disso acontecer aqui no mercado de rocha. E o benchmarking é uma coisa extraordinária, mas ninguém está preparado para isso. Todo mundo acha que é concorrência, que vai copiar, que vai atrapalhar. Tanto a empresa que... Tem gente que é orgulhoso para não ir atrás, e tem gente que não quer deixar por achar que vai concorrer, que vai atrapalhar. Então, é raro acontecer isso. Fica a dica para todos os empresários de rochas ornamentais de Barra de São Francisco e região. Só vocês têm a porcaria do material. Porra, só falta unir, né, meu irmão? Só vocês têm, cara. Queria eu ter um material exclusivo. Claro, mas não é só meu. Tem uma linha que a ANM faz, que daqui para cá é uma empresa, daqui para lá é outra empresa. É o mesmo material. É a mesma rocha. É a mesma rocha. Por que Cara, vai prostituir o mercado, né? Pra que você vai prostituir o mercado? A AMPO tá aí se matando para tentar defender o valor que rocha ornamental tem. Aí sabe o que a gente faz? Joga no lixo. Joga no lixo. E deixa o material sintético, material chinês, material... E o sintético tá devastando. Tá tomando mercado, porcelanato, Antes de sair do ramo da mineração, já não tava mais o granito. Uhum. Eu tava comercializando quartzo. Aí. Tem fábrica aqui em São Domingos. Pô, a única lindo, da América Latina. Prático pra caramba. Pô, legal. A única da América Latina. Aí eu falo... Spoiler do que eu vi lá em Portugal. A rocha natural é o material de construção com a menor pegada de carbono do planeta Terra. Quer defender o meio ambiente? Usa pedra natural. Sim. É natural, a pegada de carbono é baixa e mais, é 100% reciclável. Qualquer material que você, usando a pedra natural numa construção, você pode demolir, triturar esse material e vender como fino, vender como agregado. Você pode britar aquele negócio, sabe? Cara, Portugal tem uma linha de produção linda de você estudar. Os caras aproveitam quase que 100% do material que é movimentado. Porque eles têm pouco. E como eles têm pouco, eles usam com cuidado. Valoriza o pouco que tem. Valoriza o pouco que tem. Aqui não, aqui você tem empresário brigando para ver quem tem a bancada maior, para não dizer outra coisa. A minha bancada tem não sei quantos metros, aí o cara derruba a bancada quebra. Destraçalha tudo, não vira nada. Destraçalha o negócio inteiro, porque não, minha bancada tem que ser maior, a minha pedreira tem que ser grande pra caramba, tem que ser maior do que a do meu vizinho. Aí o vizinho tira 20 blocos da bancada pequena, o cara tira 5, porque destruiu tudo. Ela deitou e desmanchou. Eu sou administrador. Aí quando eu vejo os níveis de aproveitamento de uma pedreira, eu fico desesperado. Eu falo para os meus alunos bolsistas lá no Nepro, falo para os meus alunos em sala de aula, é como se a gente pegasse um boi, matasse o boi, tirasse o filé mignon e a picanha o resto jogava fora. E jogava fora. Isso não existe no mundo real. Por que no setor de rochas é normal? Cultura. Ai, sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. Aí você falou a palavra-chave, tem muito. Tem muito. Tem muito.
Se essa bancada desmanchar, a gente corta a outra da mesma altura, um pouco maior, e desmancha de novo. Não tem problema nenhum, tem muito. Cara, esse tem muito, dói no meu coração num jeito que você não faz ideia. Outra teoria bonita aí, ó. Chama-se maldição dos recursos naturais. Sabe o que é isso? É a resposta de por que todos os países quentes tendem a ser subdesenvolvidos. Porque tem, Tô curioso. tem muito recurso. Tira a Austrália. Fala um país quente igual o Brasil, que seja um país top. IDH lá em cima. Top de linha, Não tecnologia. Abaixo da linha do Equador não tem ninguém. África do Sul, talvez? Ainda não era. Apartheid, né? Ela tem um passado bem negro. É. Não tem. Por que país quente tende a ser subdesenvolvido? Inverte a pergunta. Fala um país frio que é um país bem desenvolvido. Ah, Porra, você tá falando um monte. Não. Por que você tem uma tendência do país frio ser um país bem desenvolvido e o país quente ser subdesenvolvido? A resposta é essa. Excesso de recursos naturais. Sim. Velho, o Brasil é o país do futuro. Claro, a gente tem tudo. A gente tem água, a gente tem comida, a gente alimenta sozinho 1 bilhão de pessoas. Tem praia, tem montanha, tem petróleo, tem tudo. Tem floresta, tem minério. Minério, floresta, recurso natural pra caralho. A gente tem tudo de recurso natural. E ninguém tá nem aí pra isso, né? Vai só Exatamente. destruindo. Ah, Só não destruindo. pode falar isso. É claro que a gente tá preservando, que tá. Sério, vai falar pra mim que você tá... Cada semana muda o dado do desmatamento. Eu Cada in- semana, como é que ele sabe que Eu, ele eu parou? eu inverto e foco no cara que mora num lugar frio, que durante 6 meses vai estar tão frio que se o cara mijar do lado de fora, congela. Eu tenho um amigo que saiu, ele foi... Anderson, um abraço pra você aí em Calgary, no Canadá. O cara foi... Ele era gerente de pessoa jurídica na Caixa Econômica no Rio de Janeiro. Cara, ele foi assaltado, fuzil na cabeça, uma situação terrível. Ele vendeu a casa com um cachorro dentro. Falou, não aguento o Brasil, nunca mais. Só vem pra visitar. Tá morando no Canadá. Vidão, feliz pra caramba. Ele e a esposa. Abraço, Pri. Ele falando comigo, Ângelo, trabalhava no aeroporto. Um dia meu olho não fechou. Por que seu olho não fechou? Não, os caras me explicaram. É que o olho congela. Meu Deus do céu. O vento gelado congelou o olho do cara. Velho, eu olhei pra aquilo. Imagina o que você tá andando, trabalhando, pegando mala e tal, essas coisas. E seu olho não fechar porque o olho congelou. Você é Aí você doido. tem que esquentar, você tem que proteger e tal. Ele falou, não, é normal, acontecia uma vez por dia. Oxi. E assim, Como ele tava assim, trabalhando, é Zé? dia normal. Aqui, se fizer 16 graus, Barra de São Francisco quase toda para, né? Sim. Eu mesmo dei aula para um aluno ano passado. Ano passado teve um dia que fez muito frio. Eu tava dentro de sala de aula, um aluno enrolado naquela coberta de vovozinha, né? Eu fui sacanear o aluno. Porra, você não tinha um agasalho mais bonitinho, não? Algo na moda. O menino batendo o que? Professor, e eu não tenho roupa de frio. Caraca. Choque de realidade do caralho. O cara não tinha mesmo. O cara não tá acostumado com esse calor. Ou com esse frio, né? Ele não tinha. Mas aqui muita gente tá nisso. Tem. Ultimamente a galera tá sentindo Tá um muito frio aí. Que... Cara, aqui o verão de Portugal é isso aqui. Eu tava lá, tava verão. Peguei 30 e poucos graus na noite, é mais frio que isso, muita coisa. Você andando agasalhado, o pessoal Cara, te olhando de banda, alemão, né? velho, de chinelo, de bermudinha, sem camiseta, assim só. O verão dos caras é 16 graus. O verão dos caras é 20 graus. Quando muito quente. Isso quer dizer que o cara tem uma palavrinha na vida dele que salva ele. Planejamento. Quem mora num país frio é ensinado desde pequeno a planejar. Sim. Se ele não construir na época certa, se ele não caçar na época certa, se ele não preservar a comida, se As ele não trabalhar, colheitas e tudo. ele morre. Ele morre. Inclusive a parte financeira. Exato. Se ele não salvar, resguardar, Sim. enquanto ele está trabalhando ali 6 meses do ano quente, ele vai morrer no inverno. É a fábula da cigarra e da formiga. Aquilo é verdade para um país frio. Pra gente, é só uma historinha. Teve um amigo meu, hoje ele mora nos Estados Unidos, ele passou por isso aí na pele. Ele chegou lá e chegou no verão, começou a trabalhar e chegou o inverno, sem dinheiro, sem nada. Aí ele aprendeu. Não, o verão trabalha 18 horas por dia, faz reserva, economiza. No inverno não sai nem de casa. Não trabalha, não vai pra lugar nenhum, não faz nada, dentro de casa.
Fica enclausurado dentro de casa. Lembra que eu falei que o problema era cultural? Por que esses países inventaram o balé, a literatura, a música clássica, o cinema, a fotografia e tudo mais de tecnologia, de alta cultura que você possa imaginar na sua vida? Porque os caras ficavam 6 meses presos dentro de casa. Tem outro termo, ó, contemplando fogo. Ao contemplar o fogo, você conversa, você troca ideia, você ensina, você aprende. Quando você gasta tempo contemplando o fogo, você transmite cultura. E é nesse espaço confinado que você canta, que você dança, que você escreve. E tudo que vem de alta cultura da Europa, que é a base da nossa sociedade, veio desse povo que planejou, reservou suprimentos para o inverno e durante o inverno investiu naquilo que eles podiam quando eles não têm como trabalhar no sol. Alta cultura. Tá assim, ó. Massa, né? E eu falei isso em sala de aula, tá? É aquilo que eu falei. Pode perguntar aí, quem tá assistindo no YouTube, comenta aí se eu já contei essa história. Eu conto essas histórias em sala de aula. Para falar do quê? A importância do planejamento. A importância de você não desperdiçar. Conceitos que eu vou usar na administração no mundo real, cara. O que eu gosto da administração, e o IFES me ajuda muito a ensinar desse jeito, é trabalhar com o mundo real. Tem uma autora canadense chamada Catherine Lecuyer. Ela tem 2 livros que mudaram a forma como eu vejo a educação. O livro se chama, um deles é Educar na Realidade e o outro Educar na Curiosidade. Ela fala de alfabetização. Eu estava preocupado com a alfabetização da minha filha. Quem me apresentou esse livro foi minha esposa. Te amo, amor. Minha esposa estudou esse livro a fundo. Eu li esses livros e, cara, eu fiquei fascinado. Quando que eu tenho que aprender? Só quando eu estou no IFES? Claro que não. Tem uma galera aí tendo aula hoje no YouTube. Todos os momentos que você tiver uma curiosidade, você tem a oportunidade de aprender alguma coisa. E como que eu vou experienciar isso? No mundo real. Não adianta nada eu dar uma puta de uma teoria bonitinha, que eu não vou aplicar isso nunca na minha vida. Ninguém absorve isso. A administração, eu tenho a oportunidade de olhar para a cara do meu aluno e falar assim, você quer administrar uma empresa? Administra a tua vida. Até mesmo que na pirâmide do conhecimento, a prática está em segundo lugar ali, né? Exato. Você tem que administrar a sua casa. Vamos falar de gestão de estoques? Primeiro trabalho do professor Ângelo, fazer um inventário da despensa da sua casa. Quem são os fornecedores do alimento da sua casa? Quanto você pagou em cada produto, cada item, qual a data de validade? Você tem inventário da sua despensa? Como é que você quer fazer um inventário de uma grande empresa se você não faz isso para a sua Você não sabe o que tem na dispensa? Entende? Pequenas coisas. Vamos falar de investimento. Beleza, quanto você ganha? Quanto sobra? Você está investindo em quê? Eu consigo trabalhar isso em administração o tempo todo. O tempo todo. É só ter a curiosidade certa. Isso muda a absorção de quem está recebendo. Vai ter outro valor. Exato. Talvez seja por isso que os alunos me indicaram para vir aqui. Porque eu falo isso de verdade em sala de aula. E é um questionamento que eu levo para fora também. Eu encontro alunos na rua. Os alunos conversam comigo. Pô, um dia estava eu e minha esposa num restaurante japonês, na praia, negócio diferente. Aí, de repente, chega uma barca de não sei o que lá, de um monte de comida. Eu falei, pô, não pedi isso não, tá errado. Aí o cara, não, é cortesia do chefe ali. Aí eu olhei pro caixa, o cara assim, ó. Felizão, era um ex-aluno meu, velho. Que massa. Porra, achei massa demais. Eu fiz questão de ir lá e pagar. Ele me deu um desconto, mas eu fiz questão de ir lá e pagar alguma coisa, porque, pô, não é justo o cara me dar também. Vamos ficar no 0-0 pelo menos, né? Mas, pô, ele ficou super feliz, cara. Ele teve a ideia de montar um restaurante de comida japonesa na praia, na Serra, lá em Jacaraípe, um lugar que não tinha. Ele viu essa oportunidade e fez. Pô, tinha anos que eu dei aula para aquele cara. Eu demorei até para entender, ele estava careca na época, eu nem lembro o nome dele, mas essa história me marcou, pô. Um aluno. Você foi reconhecido. Um aluno. Se eu fizer isso para um aluno, valeu a pena. E eu falo isso para os meus filhos em casa. Papai está indo, eu vou trabalhar, vou dar aula, mas eu volto, tá? E por que eu dou aula? Porque eu quero que o mundo que vocês vão receber, meus filhos, seja melhor do que o que eu tenho. Para o mundo ser melhor, os meus alunos têm que ser bem formados. Sim.
Se eu formar péssimas pessoas, o mundo que eu vou deixar para os meus filhos vai ser péssimo. Eu como professor, Tem essa missão. eu tenho essa missão. Ah, de onde surgiu isso? Eu quebrei as 2 pernas, comecei a estudar, tomei vergonha na cara, ganhei uma bolsa. Eu tenho uma dívida com quem me deu essa bolsa. Quem foi? Não vem ao caso. Podia ser qualquer pessoa, seus pais. Seus pais estão pagando para você estudar, faz valer a pena. É cultura, velho. Cultura. Bacana. Ô, Franklin, a gente tem alguma pergunta, algum comentário no YouTube aí? Tem sim, vamos dar aqui voz a nossos seguidores. Bastante pergunta, rapaz. Agora é hora. Pedro Teodoro, o baluarte do IFES francisquense. Meu filho, tá? Meu filho perdido. Abraço pra você, Pedro Teodoro. Cara, quando eu entrei Ele em sala de ele aula... foi um dos que te indicou pra vir Quando aqui. eu entrei em sala de aula, eu tomei um susto, velho. O cara é muito parecido comigo. Você conhece ele? Eu sou muito Não mais conhece, bonito. não? É igualzinho, cara. Igualzinho. Eu sou muito mais bonito que ele, mas Os pô, dois usam óculos. É igual. igualzinho. Cara, a gente, todos nós somos parecidos. Eu tô aqui de óculos também, é claro que é parecido. Ó, abraço, Beatriz Aquino, me conte como é dar aula para N3 Super Admir, melhor turma do IFES. Horrível, não vão lá. Everlanda Menezes, Ângelo salvando os alunos com suas bolas. Falei? Lá ele. Lá ele. Né? A Beatriz também disse, núcleo aí bombando, parabéns pela aula. Fala, rapaz, eu queria ser aluno desse cara aí. Não. Eu tô aqui assistindo, cara. Você tá doido? Pô, valeu. Vamos ver o que mais. Peraí. O Paulo Henrique falou, fale um pouco sobre a sua família numerosa. Vem mais filhos por aí? Vem, Oxe. vem. Pra cada feminista maluca no mundo, eu quero ter mais um filho. O objetivo é encher uma conta. Vamos pra praia! Não vai caber na Kombi, né? Não vai, cara. Ah, Não, troca mas por é- micro-ônibus. Cara, filho é a melhor, pior coisa que a gente faz. Que É a coisa mais cara que a gente consegue de Cara, graça. é né? caro, você não vai dormir, você vai passar raiva, mas é lindo, cara. Não vai retornar o dinheiro. Cara, é lindo demais, é muito bom. Eu É sei, muito eu bom. tenho 2, eu sei o que é. É muito legal, muito legal. Tenham filhos, tenham filhos. Beatriz, não acredite em mim, duvide. Ângelo Fiore. Isso é um negócio que eu falo, isso é um negócio que eu falo mesmo. Eu falo as coisas assim, tipo, qualquer afirmativa que eu fiz aqui nessa conversa, eu poderia terminar com essa fala. Cara, não acredita em mim não, vai pesquisar. Vai pesquisar a foto do aeroporto lá de Dubai e procura lá o piso. Você vai ver que é amarelo. Ah, mas não foi $700. Cara, o conceito é esse. Foi 20 anos atrás, eu não estava nem aqui, eu nem imaginava que eu ia dar aula no IFES. O negócio é, você pode correr atrás da informação. Prova então que eu estou errado, vai lá, me traga dados. Né? Tudo que eu falo isso. Cara, não acredita em mim. Vai você atrás da informação. Tira você as suas conclusões. É a essência, né, da Isso coisa, aí. né? Parabéns, Beatriz, por prestar atenção na minha aula. Ou pelo menos os bordões. Quando ela não está dormindo. Everlanda disse que Ângelo é o nosso melhor exemplo de ser humano. Porra. Então, ó, tá A querendo resposta, ganhar a né? ponta. É aluno. É aluna orientando de TCC. Ah, rapaz, esse nego quer ganhar Tá, a ponta. tá querendo Eu ganhar tô a ponta. sacando aqui. Abacate, ela me deu uma caixa de abacate. Obrigado. Leandro Gomes, será que eu ganho horas complementares? Porque o tanto que eu tô aprendendo. É justo, né? Pois é, essa é uma briga dos Pode fazer um alunos. relatório aí que ele assina depois. Assim. Passa uma lista de presença. Mas tem que aí. contar o que aconteceu na live inteira. Isso aí, fazer um resumo de 5 páginas escrito à mão. Isso aí. Mário Imbrose, parabéns, boas reflexões. O Mário Bros é o presidente executivo da AMPO, que é meu parceiro dentro do IFES, me ajudou enormemente nessa viagem para Portugal, tem sido um parceirão enorme e agora, até junto com o Mário, junto com a AMPO, a gente está para inaugurar uma escola de artesanato em rochas ornamentais, focada na reutilização dos materiais que são rejeitados. Caraca, que Porra, pegada. A AMPO construiu uma escola, contratou um técnico, um artesão para poder ensinar a galera e parte do projeto é eles, né, capacitarem essas pessoas como artesãos e nós do IFES complementarmos esse curso com instruções para abrir uma empresa, Gestão comercial, gestão administração. comercial, gestão de custos, marketing, num projeto de extensão, olha aí os alunos,
Num projeto de extensão, capacitar esses futuros artesãos a terem suas próprias empresas, trabalharem ali em casa, produzindo obras de arte com aquilo que seria lixo. Caraca, que massa. E dá um exemplo de talvez um artesanato feito com rocha. Rapaz, Escultura? Escultura mesmo. O cara que é o técnico lá, o Gilmar, cara, ele fez um tucano de 80 centímetros, assim, largão, usando uns 15 tipos de rocha diferente. O preto, São Benedito, foi o corpo e as asas, o granito branco foi o peito, o amarelo foi o bico, os olhos eram um granito verde, na boca dele tinha uma pérolazinha, que era tipo uma castanha, né? Uma fruta, que era um granito vermelho. E, cara, é lindo, cara. Pensa como deve ficar bonito ver Lindo pra caramba. E dentro do E a projeto... dificuldade de fazer também. Não, Você tá difícil pra doido. caramba. Eu não consigo fazer um negócio daquele Duro igual nunca. pedra. Só que o negócio é... Aquilo ia pro lixo. Horrível, né? E do lixo o cara fez um negócio que, sem sacanagem, vale uns 5 mil reais. No mínimo, né? Você tá reclamando que tá faltando dinheiro, Miguel? Bora quebrar pedra. Pedra que é jogada fora. Pedra não, rocha ornamental. Quantidade de rocha que é desperdiçada, que você pode transformar em prato, descanso de mesa. Esses salgados, vou fazer assim, vou trazer, no próximo podcast, vai ter uma travessa aqui de rocha ornamental, feita pela Ampo lá na escola, e eu vou deixar aqui em cima da mesa. Show. Tá? Vou conseguir a doação da Ampo desse prato para vocês terem de exemplo do que pode ser feito. Vai trazer ele cheio? Cheio de quê? Outras pedrinhas. Que tal? Não, eu encher o prato, vou Enche deixar de para salgadinho. salgados de companhia. Melhor salgado de bar de São Francisco. Top. Mas ele vai ser servido, você tira da caixinha, deixa a caixa lá bonitinha, mas serve num prato feito de rocha ornamental. Vou trazer um bonito para vocês, vai ver. Bacana. Depois eu mando umas fotos, se vocês quiserem fazer uma postagem, uma coisa assim. Mas, pô, é uma iniciativa da Associação de Produtores de Rochas. O empresário não tem que fazer isso. A associação não tem que fazer isso. A gente está querendo fazer porque a gente sabe que a gente precisa mudar a forma como a rocha é encarada no mundo real. Não é desperdício. Aquilo pode ser... de novo, a pedra que foi rejeitada se tornou a pedra angular. Isso está na Bíblia, cara. Usa aquilo que está sendo rejeitado como matéria-prima para fazer uma obra de arte. Os alunos do IFES vão ter oportunidade de participar do projeto como horas de extensão, e quem tiver interessado em fazer artesanato com rochas ornamentais pode procurar a Ampo para mais informações sobre como vai funcionar essa escola. Isso aí. Bacana. Você falou da Ampo aí, você falou ali atrás também sobre Portugal. Vamos falar um pouquinho da sua viagem para Portugal? Pois é. Inclusive, a gente precisou remarcar a data, né? Por questão da sua viagem, jogar um pouquinho para frente. Como que foi Massa. a viagem? Vamos lá. O que foi o intuito da viagem? Eu escrevi um artigo científico focado em demonstrar como a indicação geográfica ela simboliza o sucesso da política de investimento no setor de rochas ornamentais quando você compara o crescimento histórico do desenvolvimento humano da região. Bastante complexo. Mas Não, o título não é bem assim. O título fala da indicação geográfica como fator de sucesso da política de investimento no APL de rochas ornamentais na região noroeste do estado do Espírito Santo. O que eu fiz foi... Aceito mais? Aceito, muito obrigado. O que eu fiz foi comparar o desenvolvimento histórico da região noroeste com o histórico do setor de rochas ornamentais e numericamente demonstrar o quanto melhorou. E mostrar que essa indicação geográfica chega em 2023 como um símbolo de que deu certo. Investir no setor de rochas ornamentais melhora a qualidade de vida da região onde o setor está instalado. Interior do estado, interior do Brasil. Está diretamente ligado, né? Diretamente ligado. Então eu peguei os índices de IDH de 1990 até 2010 e comparando os índices das cidades pontuais aqui da região noroeste, você descobre que Barra de São Francisco, por exemplo, teve uma melhora em 77% do índice do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, 77% de crescimento em relação ao início da contagem em 1990. Caraca, e foi quando praticamente iniciou a primeira extração. empresa formal a extrair rocha ornamental na região aqui noroeste, em Barra de São Francisco, mais especificamente, foi em 87.
Então, de 87 para 90 não faz tanto impacto assim, então eu considero no artigo como o início, o zero, né? Uma empresa não faz tanta diferença, uma andorinha não faz verão. Ali começa, e se você compara o início da contagem com 2010, 77%. Quando chegarem os próximos índices, né, agora em 2020, o IBGE demora para liberar esses dados, né? Provavelmente você vai ter um número maior, porque melhorou. De 2010 para 2020, Barra de São Francisco melhorou pra caramba. Quem mora aqui O sabe. crescimento é perceptível. Isso se deve ao setor de rochas ornamentais, também, grande parte. Futuras pesquisas vão demonstrar o quanto. Mas basicamente é isso. Investe no setor, as pessoas ficam na região. O investimento no setor de rochas ornamentais faz força contrária ao êxodo rural. As pessoas escolhem ficar aqui ao invés de ir para a cidade grande, né? Acaba retendo a população Retém. aqui. Aquilo que a gente falou, uma pessoa da família trabalha na pedreira, tem crédito, aí compra um secador de café, compra adubo, o filho vai estudar no IFES, no curso técnico concomitante em agricultura e vai aprender a fazer um sistema de irrigação. Hoje eu já vejo também a demanda de importação de mão de obra. Aí. Eu falo de cidades vizinhas, principalmente para aqui. A gente tem muitos trabalhadores, principalmente na empresa que eu trabalho. Tem gente de Ecoporanga, tem gente de Água Doce. Então, realmente, traz essas mãos de obras que não sei se é por falta de capacitação ou se de falta de demanda. Falta capacitação aqui na região. Então, é meio que normal pessoas de fora virem e se instalarem aqui. Então, você tem muita gente em Barra de São Francisco, que é de São Paulo, que é do Rio, do Paraná, de Minas, vieram e se instalaram na cidade. Quando você vem e se instala, você exige do mercado melhorias. Você quer escola melhor, você quer mais saúde, você quer odontologia, farmácia. Os serviços vão surgindo para suprir essa demanda das pessoas que vieram para cá. Então elas ficam, se casam, têm filhos e a economia gira, entendeu? O meu artigo falou sobre isso. Esse artigo ele foi totalmente escrito em inglês, apresentado em inglês, num congresso chamado Global Stone. A Global Stone é o maior congresso técnico-científico de rochas ornamentais no mundo. Eu tive esse artigo aprovado, eu fiz esse artigo em parceria com os meus alunos bolsistas aí do IFES. 3 alunos me ajudaram a fazer esse artigo. O nome deles está acreditado nesse artigo científico. Infelizmente eu não pude viajar com todos eles. A Europa está em alta temporada, foi muito caro. Obrigado, Ampo, por conseguir me ajudar a estar presente nesse congresso. Foi fenomenal. Foi um intercâmbio cultural fantástico. E em Portugal eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho e assistir inúmeras apresentações curiosíssimas sobre o mundo de rochas ornamentais. Literalmente o mundo, porque tinha gente da Turquia, tinha gente da Índia, da Arábia Saudita, tinha um cara da Suécia, gente da Itália, gente de Moçambique, gente do mundo inteiro reunido para falar do setor de rochas, de tecnologias, de preservação de monumentos, de utilização dos materiais, nomenclatura, debates técnicos científicos muito amplos. E foi uma oportunidade única, foi uma oportunidade que vai mudar realmente o meu discurso para com os empresários, o meu discurso para com os alunos, o meu discurso para com os professores, exatamente focado nos argumentos que eu tive a oportunidade de conhecer lá. Bacana. Eu vi, inclusive, algumas fotos, tive a oportunidade de ver algumas fotos que o Silvano fez na viagem, mostrando até um assunto que você falou lá atrás, sobre o aproveitamento, como que eles valorizam cada pedaço da rocha, eles fazem objetos de decorações, Aproveitar cada centímetro. sim, demais, colunas, esses acabamentos de teto igual a gente faz de gesso, é tudo na rocha, coisa mais linda do mundo. E realmente, pecinhas pequenininhas, vai lá no CNC e faz, no final o cara dá um acabamento na mão e realmente é algo incrível. O Silvano, um amigão nosso aqui de Barra de São Francisco, que teve a oportunidade de viajar conosco, e abraço, Silvano.
Silvano é gente boa demais. Falei, você tem que trazer ele aqui, tá? Tem que trazer Ó. Silvano. Tem muita história também. Tem, Silvano ele tem. história pra caramba. Viajou o Brasil inteiro. Qualquer lugar que você apontar, o cara já passou, já teve. E sim, lá em Portugal você tem a primeira mudança grande que a gente tem que considerar é que o material que eles utilizam lá não é o mesmo que o nosso. Nós trabalhamos com granito. Granito é muito duro, o granito é muito denso, o granito é difícil de trabalhar. Também vai durar para toda a eternidade. Se você está em dúvida entre usar o porcelanato e o granito, vai no granito que seus netos vão te agradecer. Só se você enjoar mesmo daquela pedra e quiser só se trocar. sua esposa fala, não quero, aí você muda. Aí não tem nem Aí troca conversa. 6 Tem meses. conversa. Mas o granito é para a vida toda. O granito é para sempre. Lá eles trabalham com limestone. O limestone é um outro tipo de material, tem outra densidade. Eu não conheci o limestone do jeito que eles trabalham lá, porque tem um detalhe que eu achei fantástico. Eu até trouxe uma lembrancinha da Júlia Pedra, uma das empresas que a gente visitou, que eles deram um descanso de mesa, assim, um peso de papel, de limestone. E todo limestone tem fóssil. Ó. Tem crustáceos A composição dele tem essa. fossilizados ali. E é uma questão de mercado. Igual o povo fala, eu não quero tão movimentado, eu não quero com barbante. Lá tem, eu não quero com fóssil. Não, eu quero com muitos fósseis. Você pode escolher isso, é muito legal. Então o material ele é um pouco mais maleável, então você consegue serrá-lo com mais facilidade e isso facilita muita coisa. Tá? Primeira grande questão que eu tenho que falar é isso. O material é diferente. Mas, cara, eles trabalham com uma eficiência fantástica. Fantástica. E aí, para qualquer empresário que está assistindo agora ou vai assistir depois, fica o maior tapa na cara que eu recebi de um empresário fenomenal que tem lá. O cara olhou para mim e falou assim, com muito orgulho, nós não vendemos bloco e não vendemos chapa. Estamos muito felizes com a nossa decisão. Melhor coisa que a gente fez na vida foi isso. Eu, cara, como assim? Eu vidrado, anotando tudo que o cara tá falando. E aí eu entendi. Os caras não vendem o bloco, nem a chapa, porque eles têm o produto, o material, é deles. É o que a gente acabou de dizer. É exatamente o que a gente acabou de falar. Ele escolheu o que e por quanto vender. Exatamente. Vai lá, manda tudo pra China pra poder industrializar na China. Nada vai pra China, meu amigão. Sabe o que vai? Sai O produto acabado. Se quiserem. Os caras trabalham, o Silvano pode até confirmar isso, a gente conversou muito na viagem sobre essa questão, foi o mais próximo de uma indústria 4.0 que eu já estive na vida. Os caras trabalham com um projeto fechado. Eles só trabalham com projeto. Eu não vendo o produto, o material. O material, velho, é pedra, né? Mas um arco feito, a fachada de um prédio, só eles fazem. O que eles fazem? Pegam o projeto em 3D, reproduzem as peças e mandam todas as peças numeradas, catalogadas por pallet, num ambiente 3D, mostrando aonde que a peça... Parece aqueles produtos do IKEA que você compra, né? Tem todo Meu manualzinho. um manual para você montar, mas você não está falando um móvel de cozinha, você está falando da fachada de um hotel. Não. E assim, é tudo trabalhado, é bem feito, não é aquela chapa reta. É tudo... a gente chama encarved, né? É tudo entalhado. Uhum. Aí, óbvio, não tem um cara entalhando mais. Infelizmente, a gente perdeu essa cultura do masonry, o cara que faz o gárgula na pedra esculpida. A gente joga na CNC. A máquina faz o acabamento, o corte bruto, e um técnico vai lá e ajusta. A mão humana está lá para fazer o detalhe. Uhum. A gente chegou numa empresa chamada Solancis. Fantástica. Fantástica. A empresa montou em aço a fachada de um prédio e montou ali uma unidade de como vai ficar a fachada. O arco, a janela e a frente. Para que isso? Era o teste do cliente. Para o arquiteto e o dono do prédio virem ver e aprovar. É isso, fica desse jeito, você gostou, não gostou, a cor, o tom, a forma. O cara aprova, aí, aprovado, aí é que eles vão extrair o bloco, serrar a chapa para fazer o produto final. Caralho. Ou seja, eles não extraem... Não. Altíssima eficiência, né? Na administração a gente chama isso de produção empurrada ou puxada, né?
Eu vou produzindo e vou empurrando. Eles estão sempre com demanda puxada. puxada. Sempre precisando. Bloco. Eu empurro. Quantos blocos você está tirando? 50, 20, sei lá. Para quem você está vendendo? Não sei, eu estou só tirando. Eu empurro o bloco. Eu empurro o mercado. Isso faz você ter um preço menor. Você é refém da Porque demanda. você precisa vender, porque você já tirou. Por isso que seu bloco vale tão pouco. Você está fazendo errado. Já tirou, tá no pátio, não tem mais espaço, Tem que precisa vender, vender. tem que vender, tem que vender, tem que vender. A lógica do mercado está errada. Os caras usam o mercado, a Demanda produção puxada. Demanda puxada. Quem que puxa? O cliente. Sim. O cliente vai fazer o pedido. Eu quero uma fachada desse jeito, dessa forma, nesse material. E com isso eu reduzo um custo que eu poderia ter à toa. Eu tirei 20 blocos, usei só um. Eu coloquei um custo dentro da empresa gigantesco. E Como tem um os caras- custo de estoque girando. Claro. Como o cara tem tudo catalogado, se uma peça se quebra no traslado, no transporte, Ele pode eles refazer sabem e que pronto. peça é, qual o tom da pedra, o formato, tá tudo gravado. Ele consegue refazer a mesma. Ele refaz a mesma. Substitui como se não fosse nada. Cara, Como se fosse uma peça de Lego. porra, é lindo, velho. É lindo, dá vontade de chorar vendo. E isso tudo de um produto que é natural. Natural. Os caras conseguem manipular a esse ponto. Isso. Isso é o que um grande amigo meu, Cid Chiodi, ele fala, o pessoal da AMPO também, é o que a gente chama da quarta onda. A primeira foi o bloco, da terceira onda, desculpa. A primeira foi o bloco, a segunda foi a chapa, a terceira é o produto acabado. Eu vi os caras fazendo isso de verdade, não é uma promessa. Os caras em Portugal fazem isso, eles entregam isso. E mais, os caras fazem um negócio que eu achei fantástico também. Quebrou, estou reformando a catedral. Portugal, história linda. Se você não conhece a história de Portugal, cara. Portugal, fantástica história. Estou reformando uma igreja, uma catedral. Vai ter um gárgula lá que o tempo corroeu. Os caras vão até a estrutura, escaneiam aquele gárgula em 3D, joga no computador, completa o que o tempo desgastou e refaz aquela peça pontualmente para fazer aquela reconstituição daquele pedacinho que o tempo comeu. É a verdadeira restauração. Né? Restauração nível hard, assim. E os caras fazem. É um produto a mais que eles vendem. Os caras não vendem bloco, os caras não vendem chapa. Os caras e o nicho vendem de projeto. Portugal, para coisa histórica, eles têm mercado pra cacete lá. Cara, mas não é só lá. Eu cheguei numa das empresas, os caras estavam catalogando, né? Pra onde vai isso? Vietnã. Os caras estão no mundo, né? Os caras estão no mundo. Eles não estão fazendo projeto em Portugal. Os caras estão fazendo projeto no mundo todo. E isso é uma mão de obra super qualificada. Então, se alguém precisa, vai procurar quem é que pode fazer isso. Vão chegar nessas pessoas. Porque não vai ter muita gente fazendo isso no mundo. Segundo tapa na cara, os caras rodam uma pedreira com 4 funcionários. Não é possível. Os caras rodam pedreira com um número minúsculo de gente. Por quê? A produção ela é puxada. Tira um bloco ali naquela frente que tem aquele tom. 2, 3 blocos. É o que a gente vai precisar. Os caras cortam, os caras transportam para a pedreira. Próximo cliente, já é outra pedra. Vão os 4 para outra Aqui, se você falar de frente. parar uma pedreira, a pessoa quase infarta. Pois é. O galpão tá que não cabe chapa que não tá vendendo. Manda O bloco, bloco da manda pedreira, o pátio da pedreira não tá aguentando de bloco ruim que tiraram. Não desce mais uma prancha tá prancha. caindo. Desce outra prancha, vai colocar onde? Não sei não, depois a gente resolve. Depois a gente resolve. Desce a prancha. Ou então faz pior, né? Pega esses ruins aqui e joga morro abaixo. Faz um muro ali, você vai na pedreira que tem de muro em volta da pedreira e vai subir no muro. Não, isso é loucura. Ó, falta de planejamento. Tá, Lembra que eu falei? mas você falando isso aí parece até um pouco utópico aqui pra nossa realidade. Vamos, primeiro caso que você tá falando do limestone, que é outra composição, material, outra coisa. Mas não quer dizer que a gente não consegue começar a absorver essa ideia. Por exemplo, hoje eu acho que o que mais se aproxima desse produto final que a gente comercializa hoje é o ladrilho, é o piso. Sim. Certo? A gente fornece para consultores. Algumas empresas da nossa região, a empresa que eu trabalho fazia até pouco tempo, já fabricava, né, as pias pré-montadas, pré-coladas ali, para chegar e só montar nos prédios. Hoje você, vendo lá, talvez com a experiência nessa viagem, com toda a carga de conhecimento que você tem, te vem alguma outra ideia? O que talvez que a indústria do granito
e do quartzito poderia adotar para talvez começar a entrar na indústria 4.0? O primeiro passo seria conversar com quem especifica. Você não vai vender para uma trade, você não vai vender para um atravessador. Você tem que vender para quem coloca no projeto que tem que ser o Branco Dallas. É o arquiteto. Entendeu? É o especificador, é o arquiteto, é o engenheiro, é o designer. É esse pessoal que precisa ser convencido. E esse pessoal precisa saber quem você é. Olha, aí entra a IG. Esse material tem história. Esse material é nosso, ele é único. Sabia que embaixo do nosso pé, do norte do Rio Doce, o Rio Doce é a margem sul desse maciço. Você tem o maciço Carlos Chagas, ou suíte Carlos Chagas. Embaixo do nosso pé, desde lá de Colatina até em Ecoporanga, é um granitão só. Tá doido. Sim. Aqui nós temos a maior geodiversidade do país, quiçá uma das maiores do mundo. Então, a geodiversidade que nós temos aqui, ela é única. Então, nós temos que valorizar essa origem única que nós temos. Então, se o cara colocar no projeto que ele quer o contraste entre branco e verde, entre branco e preto, entre amarelo e verde, amarelo e preto, ele vai encontrar isso aqui. Então, a gente tem que valorizar a origem para dar de fato o valor que nós temos, porque só nós temos. Entende? Então você tem que trabalhar um pouco essa lógica de mercado, óbvio, para você conseguir pegar projeto. Ah, mas a gente vende ladrilho. Já é um material acabado. Já é algo que vai da sua indústria, sem atravessador, direto para o lugar onde vai ser instalado. Pô, logisticamente falando, é muito mais fácil eu fazer um container cheio de pallet do que de chapa. Sim. É um produto acabado. Entendeu? Ah, mas não é esculpido, não é ainda. Vai chegar uma hora em que o cara vai cobrar, vai te contratar. Vou dar um exemplo simples. Uma rosa dos ventos com todos os pontos cardeais, cada um com uma cor diferente para o hall de entrada de um hotel em Miami. Você consegue atender? Você não vai vender isso pelo preço do piso, do ladrilho. Você não vai vender um piso, você vai vender uma obra de arte. Olha aí. O valor agregado que isso carrega. Aí você coloca lá um selo de que aquilo é um produto brasileiro, é um produto da região noroeste do Espírito Santo. Aí a pessoa vai lá no QR Code, IG, Granitos Noroeste do Espírito Santo. Tem toda uma história do desenvolvimento desse setor, as pessoas, o fator natural, o fator humano, tudo ali contando um propósito, um porquê daquela rocha ter chegado ali. Você já se perguntou de onde que as coisas vieram? Onde que essa televisão veio, seu celular? Eu lembro que eu namorava minha esposa ainda, eu era viciado naqueles programas do Discovery, né? O segredo das coisas, de onde vem, eu adorava esses programas. E eu ficava fascinado mesmo. Cara, não é só um copo. Isso foi areia. Isso foi transformado numa indústria, a não sei quantos graus. Pô, tem todo um porquê para aquilo chegar até mim. E isso é uma coisa realmente fascinante. Eu também sou bem curioso para esse tipo de coisa. Eu vejo um certo produto ou alguma coisa, mas como que é feito? E onde fizeram? E como que chegou até aqui? Ou a gente vê fora, por exemplo. Ah, você viu fora, no aeroporto da Turquia, tem granito preto São Gabriel. Aí. Foi vendido de São Domingos. Foi feito o piso do aeroporto da Turquia. Aí você chega lá e olha e fala, putz, esse material aqui, mas conheço esse material. Aí você vai entender, saiu daqui. E pedra é uma coisa que não é fácil. Não é um negócio que entra numa linha de produção e sai bonitinho lá na frente. Tem, como eu disse, suor e lágrimas de muita gente ali em cima, cara. Vários percalços. Vai arrancar o bloco no alto da pedreira, no sol, pra ver o trabalhão que dá. Ao fazer isso, você valoriza o material, você enriquece o material com uma profundidade que um material, um porcelanato, ele não vai ter. Ele vai ter uma marca. O nome da empresa. Mas ele não tem essa história por trás. Não necessariamente, né? E talvez passou por 5 empresas e a última que levou o crédito. Isso. E um detalhe que eu chamo muito a atenção. É exclusivo. Sempre vai ser exclusivo.
cada chapa vai ter um desenho único e somente ele vai existir. Então, isso é algo que o setor precisa valorizar mais, sabe? É uma mudança cultural, é uma evolução que só vai acontecer quando, desculpa falar, mas quando essa geração passar. Porque a geração que está no comando das empresas, ela tem muitos vícios. E passar por um processo de mudança geralmente é doloroso, sabe? Então, se essas empresas tiverem a noção de que elas têm que preservar aquele patrimônio da empresa, passá-lo adiante para os filhos, não para eles serem herdeiros, mas eles serem sucessores. Eu educo o meu filho para ser um herdeiro ou um sucessor? Ele vai me suceder ou ele vai herdar a empresa? Eu conheço um monte de exemplo de empresa que vai falir no momento que o dono morrer e os filhos assumirem. Não vou dar nomes, mas acontece. Seus filhos vão assumir aquela empresa para ela ser melhor do que ela foi, do que ela é. Ou vão só drenar os recursos que ela tem? Pois é. Não, administração, de novo, não se abre uma empresa pensando em fechá-la. Ela é perene. Eu abro para ela continuar. Então a gente tem que, volta naquela palavrinha, profissionalizar, sabe? Pegar as melhores práticas do mercado, melhorar o nosso comercial, tentar chegar em mercados que a gente não chegou, conversar com o empresário, com o arquiteto, com o designer, com o engenheiro. Quem tá lá na ponta da corda, né? Se eu vou vender para uma trade, o cara vai vender isso para quem? O distribuidor nos Estados Unidos, vai se perder, o seu nome vai se perder. Assistindo. Mas eu vou fazer o papel aqui do malvado, advogado diabo. Na verdade, as empresas elas giram em torno do dinheiro, certo? Essa transição de vender o volume de chapas e reduzir esse volume para talvez o material acabado é muito doído financeiramente falando. Talvez seja até impossível para algumas empresas. Sim, para muitíssimas mesmo. Porque a gente está falando em corte de mão de obra, falando de corte de compra, corte de receita, tudo isso vai acontecer. Então, eu acho que talvez, eu olhando do alto, assim, parece mais fácil uma empresa surgir nesse layout do que uma empresa já existente. Sim, seria mais fácil. Ser alterada. Seria mais fácil. Ou uma empresa surgir já com essa mentalidade, ou as empresas realmente entenderem que elas não são concorrentes, que elas são parceiras. Acho que era o principal ponto para resolver de uma forma menos dolorosa. Difícil. Se entende, é isso aí. Assim, a gente está falando de teoria aqui. A boa prática seria essa. Tem coisa que é utopia. Tem coisa que é difícil. Tipo assim, a teoria ela é muito bonita, ela é muito linda e tá aí para ser estudada, para ser defendida, para ser discutida. Mas vai falar com um cara de 70 anos que é dono de uma empresa. Não, vamos fazer o seguinte, vamos parar isso tudo aí, vamos começar a só vender lá dentro. Meu argumento como empresário, como administrador. Business. Vamos falar de negócio. Sociedade com propósito específico. Eu não gosto muito de você. Mas a gente tem um objetivo em comum. A gente conseguir um contrato ali, e esse contrato é maior do que eu e você junto. Mas se a gente se juntar e trabalhar sério, a gente atende esse contrato. Sociedade com propósito específico. Eu faço uma sociedade para atender um produto, uma demanda pontual. Isso acontece uma vez, dá certo, acontece duas, dá certo. E assim você consegue acelerar talvez essa mudança cultural dentro das empresas que já existem. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui para os Estados Unidos uma vez, foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, e eu fui no Home Depot. É o sonho de todo homem, entrar no Home Depot para comprar aquele comprar o que quiser. Porra, lindo. A Disneylândia do homem é o Home Depot. E eu cheguei para conversar com o gerente. Eu pedi, do nada, eu vi e falei, quero falar com o gerente. E o cara veio conversar comigo e eu falei, olha, eu sou do Brasil, trabalho com rocha ornamental, com granito, e eu queria colocar o granito para ser exposto e vendido aqui como os porcelanatos. O cara olhou, um business americano, o cara olhou, excelente, fantástico, eu preciso de 1.000 metros, 1.000 pés quadrados em cada loja. Aí a gente consegue. Porque o Home Depot tem 5.800 lojas nos Estados Unidos
e eles compram como 5.800 lojas. Hoje ele é o maior comprador de granito level 1 do mundo, é o Home Depot. Home Depot. Ele só compra se for para ter em todas as lojas. Como é que eu vou conseguir 1.000 pés quadrados em todas as lojas? Sozinho eu não consigo. Pode pegar qualquer empresário aqui da região. Ninguém sozinho vai conseguir. Mas se eles se juntarem, provavelmente eles vão É o que na verdade acontece lá fora, né? É. Por exemplo, nenhuma empresa hoje da cidade consegue atender o Home Depot. Mas o MSI da vida consegue. E ela compra de todo mundo aqui. Olha, Já tá aí, ó. olha ó, aí, ó. E ela compra brigando com todo mundo daqui. Não, você tem amarelo ali, ele tem amarelo, também tem. Mas você ela compra por 5 porque você bateu o pé, mas ele compra por 4,50. Eu já vendo por 3. Algo de errado não tá certo. Aí nessa conta. ela quer forçar você a vender a 3 porque eu vendo por 3. Aí você vende por 3 também. Aí ele ali é 4,50. Não, mas aqui eu tenho 2 que me vende por 3, e aí? Aí você faz o quê? Eu vender por 3 também porque eu não posso ficar com o material do estoque. Mas detalhe, se ele manter a 4,50 vai continuar comprando porque ela tem a demanda. Se ela não Mas conseguir, o cara não vai falar isso. ela vai te Nunca puxar. vai falar. Ela vai te puxar o que puder pra baixar. Se você for firme e manter, beleza, seu preço continua. Mas se você fraquejar, e eles têm argumentos muitos pra fazer a pessoa fraquejar. E o dinheiro, né? Não, paga à vista. Não, eu vou te dar 3 milhões adiantados, você vai me dando material, mas eu pago 3. Rapaz, Aí o cara perdido, precisando de dinheiro, faz o quê? Vende. Me dá esse dinheiro. É. E vou te Bobo é entregar que não o material vender, aí na quando eu verdade. puder. O cara botou 3 milhões no bolso, vai entregando o material dele a 3 dólares. Que ele venderia a 8 se ele quisesse. Não, mas vai vender por 3, porque é adiantado o pagamento. e assim o mercado é prostituído. Exato. Tem que fazer algum sacrifício, tem que ter muita frieza de entrar numa negociação como essa e falar: não, eu tenho material, você quer comprar. Mas aí, É eu não sei se difícil. o Domingo vai concordar comigo, mas o vício do setor faz o cara cair. Porque ele já derrubou a bancada, ele já tem um gasto, ele já tem uma conta pra pagar e a pessoa chega com o dinheiro na sua frente. Pensa, você deve 1 milhão. O cara fala, não, eu te dou 3 milhões agora adiantado pra você me vender por X material. Você faz o quê? Você vende. Vende, Você vende. vende, cara. Você tem a conta pra pagar e o Exato, dinheiro tá na sua mão. exato. Tá, E entre é- aspas, tudo resolvido. É o mercado. Sim. O cara tem poder de compra, você tem poder de dívida e vai ter que pagar. Talvez aqui a uns 500 anos eles vão falar que a gente trocava por espelhinho. Com Pode certeza. ser. A lógica é a Mas a mesma, gente tá entendeu? vivendo ao vivo isso aí, né? Oi? Tá vivendo ao vivo. Tá vivendo ao vivo, cara. É a mesma E é lógica. foda. Porque exatamente por isso, acho que já vem um vício de anos e anos e anos sobrepondo as coisas. E aí não é Que só o setor de pra virar a rochas. chave é muito complicado. Vício é uma coisa difícil de você trabalhar em qualquer dimensão, em qualquer aspecto. Então não é uma coisa fácil. E se nada for feito, todo mundo vai quebrar. Sim. O fim já tá se mostrando por aí. Onde Não tudo é- vai parar. Não é se, é quando, né? É. Ó o problema. Ou você faz alguma coisa, ou você faz o que precisa ser feito, ou todo mundo quebra. Tem muita gente que aposta no... Todo mundo deixa quebrar. todo mundo quebrar. Antes de eu Eu não, quebrar, vou quebrar eu não vou quebrar sozinho. eu não vou quebrar sozinho. Cara, Essa cultura do brasileiro o egoísmo é complicado. O egoísmo é complicado. complicado. E assim, não tem uma resposta fácil, nem uma resposta bonitinha, nem algo mágico. A preocupação é sempre a mesma. Eu vou sozinho? Não. Vai Eu alguém vou, mas você comigo. vai. Ah, então tá bom. Lembra da síndrome de Gulliver? Tem uma versão capixaba dela que é a síndrome da lata de caranguejo. Como você mantém um monte de caranguejo dentro da lata? Só dentro da lata, você não precisa tampar. Quando o primeiro caranguejo tentar sair, os caranguejos que estão embaixo puxam ele para baixo também. Porque todo mundo quer sair. Se todo mundo quer sair ao mesmo tempo, Ninguém sai. ninguém sai. E vão morrer todos ali. Vai morrer todo mundo ali. Bacana, Ângelo. A gente vai chegando ao final da live, né? A gente teria assunto, eu tenho certeza, a Na gente já pode pauta até aqui tá marcar. faltando um Ei, monte de muita Faltando coisa. mais da metade. Já pode até deixar a data marcada já pra versão 2.0 desse papo. Inclusive, já tem que deixar na agenda, porque daqui a pouco eu tenho outra viagem, tem outra. o Tem homem outra tá viagem, difícil. tem outra viagem, eu tenho outro filho, eu tenho outro compromisso. Já tem que agendar e deixar assinado aqui e carimbado. porque senão Viagem não- internacional não tem nenhuma em vista. Filho pode ser que aconteça, mas demora 9 meses, porque minha esposa não está grávida ainda. Vou continuar aqui no IFES como coordenador de curso. Dia 22 desse mês vai ter o nosso segundo Arraiar. Vou até mandar o material para vocês divulgarem mais pra Pode frente. mandar. E eu faço questão de voltar. Tem muita coisa que a gente não falou ainda.
tem muita coisa. É um setor muito rico, tem muita informação, tem muita coisa que a gente possa trabalhar. Me coloco à disposição de vocês para qualquer tema que surgir, que vocês acharem interessante, que vocês achem que eu possa contribuir, eu também estou à disposição. Se quiserem falar do dia a dia do IFES, como é que é lá dentro, como é que acontece, como é que não a acontece. gente pode fazer uma live para cada tema, né? Sim, Pô, não, hoje é tem dia de várias IFES. lives pra frente. Hoje é dia de granito, hoje é dia só de Ângelo, histórias Isso do aí. Ângelo. Vamos fazer várias lives. Eu queria deixar registrado o meu agradecimento à AMPO, que literalmente foi a boia salva-vida que conseguiu me levar a Portugal. O IFES me ajudou. Eu fui aprovado num edital de apoio para apresentação de artigos científicos fora do Brasil. Tem um edital só para isso. Eu fui aprovado, eles me deram uma parte, mas, cara, foi só um pedaço. A AMPO realmente me ajudou. Lá em Portugal, a gente teve o apoio também da ABRochas, que é a Associação Brasileira de Rochas Ornamentais. Então, AMPO, IFES e ABRochas estavam juntos nesse projeto. E lá a gente falou sobre a indicação geográfica, a gente falou sobre o crescimento de Barra de São Francisco, a gente falou sobre nossas rochas ornamentais exclusivas daqui. E eu voltei de Portugal com muita história para contar e espero que essas histórias sejam contadas em sala de aula para os meus alunos e aqui para vocês também. Só uma curiosidade em relação a essa apresentação. Teve mais algum brasileiro? Teve um brasileiro, teve 3 brasileiros que participaram. Um professor de geologia da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. Teve uma pesquisadora do CETEM, que é uma autarquia de pesquisa também na área de rochas ornamentais. E também um pesquisador do CETEM que fez uma apresentação em painel sobre a utilização das rochas ornamentais, o resíduo, na verdade, como adubo. Ah, sim. Bastante interessante. E fica uma sugestão legal que eu vi, que eu vou falar em sala de aula, a utilização do resíduo, daquela lama, LBRO, lama do beneficiamento da rocha ornamental, como agregado para impressão 3D. Tá doido. Rapaz, eu fiquei SLS. CNC não. Não, SLS, tem a tecnologia 3D que é SLS. Passa um pozinho, Sim. Imprime em cima do pó. Não. Depósito de massa cimentícia. Certo. Mesmo, para fazer grandes volumes, mesmo com o pó. Porra, achei fantástico, cara. Achei maneiro pra caramba. Dentre as coisas que eu fiz, foi em nome do IFES, eu fui representando o Instituto, tentando formalizar acordos de cooperação internacional para intercâmbio dos nossos alunos, técnicos e professores com as instituições de Portugal. E aí eu fechei 2 parcerias com o Instituto Politécnico de Porto Alegre e com o Instituto Politécnico de Viseu para que a gente faça o intercâmbio entre nossa instituição aqui de Barra de São Francisco com Portugal. Caraca, se tudo der vitória, certo, né, cara? em breve a gente vai mandar algum aluno, algum técnico, algum professor em nome do IFES para fazer um doutorado, um mestrado, uma pesquisa lá em Portugal. E a minha proposta para eles foi trazer os portugueses para cá para conhecer o nosso setor de rochas ornamentais Justíssimo. e também o nosso IFES fazendo pesquisa aqui com a gente. Uma mão lava a outra. Isso aí. Justíssimo. Sensacional. Só enfatizando novamente que nosso patrocinador, Ítalo Gouveia. Ítalo, gratidão novamente por estar apoiando essa causa. O Ítalo, ele trabalha junto com a Raxel, ele é corretor de seguros. Seguro de vida, seguro de imóveis, de empresas, né? Então, tudo quanto é seguro que você precisar, como diz o ditado, né? O seguro morreu de velho. E agora que eu reparei que Ítalo Gouveia tem a IG ali o tempo todo. Valeu, Ítalo. Ítalo, gratidão, irmão. E o Paulinho do Salgado de Cia. Pessoal, você vai fazer qualquer resenha, qualquer festinha. O melhor salgado da cidade, sem sombra de dúvida. Chega sempre quentinho, frita bom na falar, hora. né? E a gente é prova viva disso. Aham. Porque pra comer toda semana tem que ser bom, senão já tinha parado. Certeza que já tinha parado, porque o salgado é sensacional. Justiça. E é bom mesmo. Sempre hein? quentinho. Aprova. Isso aí. Só puxando gancho, na próxima live a gente vai estar falando com o pessoal do Leilão Solidário, né? Isso aí. Isso Uma outra Luceli causa Carnielli. muito nobre da cidade, inclusive. Isso aí, Luceli vai estar presente com a gente falando um pouquinho do leilão, que é uma causa muito nobre também. Pessoal, muito obrigado. Até quarta-feira, se tudo der certo. Valeu. Muito obrigado, Ângelo. abraço. Tamo gente. together. Tamo junto. Valeu.